deu a toda a gente, éramos para aí 30 alunos e os meus colegas todos estavam vocacionados para alguma coisa. Vais ser médico, vais ser carpinteiro, vais ser enfermeiro, vais ser mecânico, por aí fora. Todos vocacionados para alguma coisa. E eu era a única que não estava vocacionada para nada. E ela disse aquilo de uma maneira, mas ela já tinha um historial mau na escola. Ela tinha um historial de tentar cortar as pernas aos negros todos da escola. E aí foi uma oportunidade única para ela, poder, o gozo que lhe deu à frente da turma inteira. Dizer uma amiga de 15 anos, 14, 15 anos, que ela tinha na altura, adolescente, eu disse, mas eu fui sempre muito assim, eu era delegada da turma, fui sempre eleita delegada da turma, assim, e eu, professora, como é que é e tal, vou ser o quê? O que é que eu vou ser? Ela muda, ela transforma-se, a expressão dela diz, tu não vais ser ninguém na vida. Eu fico assim, e ela repete, tu não vais ser ninguém na vida, porque eu nunca mais esqueci da frase. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mesmo boa madrugada, dependendo das horas que vocês estiverem a ouvir. O meu nome é Rui Paquete e bem-vindos a mais um episódio do podcast Idiosincrasia Africana. Hoje, apenas as pessoas que vivem por baixo de uma rocha é que não conhecem a participante convidada. Dispensa apresentações. Conceição, como está e como é que se sente? Olha, estou ótima, sinto um bocadinho cansada, um bocadinho só, porque saí do trabalho e vim diretamente para aqui, mas o normal é estar bem com a vida, acima de tudo, relativizar ao máximo os problemas, estou bem. Não me queixo. É preciso muito para me tirarem do sério e para me zangar a sério, então normalmente estou bem. Haja saúde, Deus tenha saúde. Eu, como quero respeitar bastante também a sua imagem, pode retirar os fones que eu controlo daqui. Não tem problema, não há problema. Não, está tudo bem. Eu não gosto de fones, não consigo usar, mas estou confortável. Não, tenho certeza, pode ver ali como é que está. Não vejo nada, vejo mal, não vejo nada. Não sei se vai-se gostar de ver com os fones assim, parece que está a ouvir o coração de uma criança. Não foi mal. Não há problema, não stress. Ainda há pouco estávamos a falar aí sobre uns assuntos, mas pronto, não vamos entrar por aí. Mas para quem não conhece, obviamente, que vive debaixo de um rochedo, quem é que é Conceição Queiroz? Olha... Deixa estar. É melhor. Televisão em movimento, não foi mal. Quem é Conceição Queiroz? Olha, Conceição Queiroz é uma rapariga que nasceu em Moçambique e veio viver para Portugal com 12 anos, já em 86. É uma pessoa que gosta de viver, tem uma urgência de viver. Acho que tive sempre isso e depois passei a ter mais quando perdi a minha mãe. Quando a minha mãe morreu, acho que passei a ter mais essa urgência de viver. Sou uma pessoa que relativiza as coisas, como dizia, não sou dramática, tenho muito o espírito da mulher africana, que ama incondicionalmente, que é super, mega, hiper tolerante, até ao dia, como é óbvio, né? Mas por norma sou muito tolerante, tento sempre compreender, perceber o que é que está por trás, o que é que explica aquela má ação, digamos assim. Mas sou uma pessoa fácil de lidar, não causo muitos problemas, não, pelo contrário, acho que sou talhada para resolução até. Eu acho. Sim. Como é que foi? Porque não só é a única africana, há outras que são africanas, mas pronto, não se nota porque o tom já é mais para outro. Não só ser africana, como reafirmar com um afro que é emblemático na televisão. O que é que foi decidir dizer, olha, vai mesmo assim? Olha, curioso porque foi a Manuela Moraguedes um dia, vinha da praia e não tive tempo de esticar o cabelo e fui para a TV com o cabelo natural, né? Sim, vinha da praia, o cabelo secou e armou imenso, estava com um volume tremendo e entrei na TV e ainda pensei, meu Deus, eu vou assim, nem tive tempo de ir ao cabeleireiro e agora? E a Manuela olhou para mim e disse, uau, mas o que é que fizeste no cabelo? Eu disse, nada, realmente não fiz nada, estou a chegar da praia, eu não tive tempo de secar o cabelo, de alisar, de esticar o cabelo. E ela disse, mas porquê que tu esticas o cabelo? O cabelo fica espetacular assim. Passas a usar assim o cabelo a partir de agora. Foi assim. Foi a Manuela Moraguetes que me incentivou. Eu fiquei assim, parei e disse, realmente. E ela incentivou-me muito. Ela sempre me disse, tu tens de te agarrar aquilo que é diferenciador. Tu tens de diferenciador em relação às outras pessoas, não é? Não queres ser igual aos outros e às outras neste caso. Tu reparares, quase todas têm o cabelo escorrido, liso, são todas iguais, não é? Com todo o respeito, atenção. Mas ela, quando sentiu que eu podia fazer a diferença de várias formas, e esta era uma delas, incentivou-me sempre em relação a isso, sempre.
Aliás, a Manela Maragués é aquele tipo de pessoa que diz que não é pelo facto de seres africano ou africana que tens de ter um programa de televisão africano também, uma coisa sobre a África. Não, porquê? Tu tem de ser o contrário até. Eles não tens de mostrar, fazer uma coisa sobre economia, sobre política internacional, sobre outras coisas, outras temáticas, onde mostras que sendo africana ou africano, estás em pé de igualdade, digamos assim, em relação aos outros colegas, entendes? Porque existe muito essa tendência de, por seres africano, tens de ter um programa sobre a África, né? Por seres africano, vais fazer uma coisa sobre música africana. Não é que não possas fazer, faz também, é bom, claro que sim. Mas, se puderes também fazer, porque se dá gozo, não é para impressionar, eu não consigo fazer nada só para impressionar, eu faço porque me dá gozo, acima de tudo, pega noutras temáticas também, entendes? Eu acho que isso é muito bom, e foi a Manela que me incentivou a isso. E ela é branca, atenção. É aliada. Isto vai um bocadinho contra aqui a minha cena, né? Porque aqui é mesmo só africanos e falando. Mas aí está. Respondi a tua pergunta. Mas falamos de não só de temáticas que mais realçamos, que é o desporto. Eu nem falo sequer de desporto aqui. Falo de empreendedorismo, enaltecimento, autorrealização, saúde mental, africanos que estão em postos não só relativos a jogador da bola. Mais o quê? Corredor, pronto, atleta. Sim. Existe bom jornalismo em Portugal? Sim. Tens bons jornalistas, tens muito bons jornalistas. O sistema é outra história, não é? Se fores por aí, isso é outra coisa. Aquilo que influencia a grande reportagem, por exemplo, que é o ex-libris do jornalismo, perdeu, de certa forma, nos últimos tempos. Já se fez um investimento muito maior na investigação, na grande reportagem. Eu posso dizer que tive esse privilégio de fazer parte desse núcleo duro, na altura em que se apostava muito na grande reportagem. Portanto, a minha vida toda foi na grande reportagem e na investigação, numa altura em que se apostava tudo e mais alguma coisa. E foi a Manela Maragués também, mais uma vez, que olhou para mim e encaixou-me rapidamente na equipa da grande reportagem, nesse núcleo duro, né? E o que fez muita confusão a muita gente também na altura. Eu tenho noção disso. Hoje eu tenho noção disso. Eu fui sempre muito naif. As coisas passavam-me completamente ao lado. Não via maldade. Acreditei sempre muito nas pessoas, percebes? E despertei muito tarde, muito recentemente, para o facto de facto, a maldade existir, as más intenções existirem efetivamente, a inveja existir, as pessoas estarem à espera não que tu caias, que tu tropeces apenas, entendes? Para se poderem rir de ti, para poderem ver cair a seguir, depois de tropeçares. Tive essa noção muito tarde. Agora sim, estou a despertar para esse quase fenómeno, não é? Que é mau, é péssimo, mas vais aprendendo a lidar com isso também, de certa forma. Tens de aprender a lidar com isso, porque tens de defender, acima de tudo, não é? Tens de defender. O que é que levou ao clique? Quando houve vários momentos, mais recentemente, e é muito recentemente mesmo, foi esta manifestação que juntou cerca de 10 mil pessoas contra o racismo, quando foi assassinado o George Floyd. O Floyd, aquele acontecimento muda de facto o mundo, como a filha dele disse na altura quando ele morreu, não é? Aquilo iria mudar o mundo. Aquilo ficou na história, aquele momento. E se tudo aquilo não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui hoje a discutir o racismo nos últimos tempos, nas últimas semanas ou nos últimos 2 meses, da forma como temos discutido. Jamais, tenho a certeza disso, jamais. Muito embora eu saiba que também nós não temos aquele caráter de luta, não é? Não vamos nunca ver em Portugal aquela forma de revolta, de manifestação pelas ruas, como se vê nos Estados Unidos. Mas isso não temos em Portugal, por uma razão muito simples, porque a comunidade não está unida. Mas já lá vamos, isso é outra história, é um ponto em que, se tu permitires, gostava de tocar. Mas acho que foi nesse instante que eu fui a essa manifestação. Estive a trabalhar, acordei às 5h30 da manhã, trabalhei o dia todo, saí e fui diretamente para a manifestação, sozinha. E a partir daí comecei a ser muito atacada. Vai para a tua terra, tu és racista, apareceste ao lado do Mamadou na manifestação, o que é que foste lá fazer? Num país que te dá tudo, etc. Calma aí, ameaças de morte, inclusivamente. Eu pensei, isto não é normal que esteja a acontecer, não é? Quer dizer, eu fui à manifestação e voltaria a ir àquela manifestação e qualquer outra, quer dizer, e não fui a mais porque estive sempre em estúdio Calhotar a trabalhar, o que não me permitiu estar presente, só por essa razão, porque caso contrário teria estado em todas as outras. Mas acho que foi um bocado, agora, assim, de uma forma mais violenta, se quiseres, foi agora com a morte do George Floyd. Questionaram algumas pessoas, inclusivamente o facto de eu me ter emocionado quando dei a notícia. Eu não consegui acabar aquela frase, aquilo foi tão duro, porque pensa, ele podia ser o teu pai, ele podia ser o meu pai, ele podia ser o teu irmão, podia ser o meu irmão. Então, e foi pela forma como aquilo se fez. Foi o mundo inteiro a ver aquelas imagens, aqueles 8 minutos e 46 segundos, né? Custou-me muito,
muito. E tu ali estás em direto, não é? Não tens como fugir, quer dizer. A produção também não perdeu tempo. O quão difícil está-se a tornar relatar ou reportar essas... Eu peço-lhe, por favor, pode tirar os fones, porque não faz mal. Porque nota-se que está ali, depois já para uma câmera e já vamos aqui, 9, 10 minutos, estava a fazer uma dor de coração. Não, eu sou sincera, eu não faço fretes. Se chegar a um ponto em que eu não consigo, eu tiro os fones. Ok, vamos retomar então. O quão difícil está-se a tornar relatar essas notícias, pronto, no jornal? É cada vez mais difícil. É sempre muito difícil quando acontece isto. Quando acontece é como se me tocasse diretamente. Faço um exercício que nem toda a gente consegue fazer, que é pôr-me no lugar do outro. Eu sinto muito as coisas, sinto verdadeiramente. Se te acontecer a ti alguma coisa, eu conhecendo-te, eu penso, caramba, podia ser comigo. Sendo uma situação que é mediática, eu não conhecia George Floyd de lado algum, não era português, português no sentido de ser da nossa comunidade africana em Portugal, não é? Estava nos Estados Unidos, o que também não quer dizer rigorosamente nada, porque há algumas pessoas que disseram, tanta coisa pelo George Floyd, ele nem sequer vive em Portugal, não é um dos nossos, não é dos PALOP, Estados Unidos, que é uma outra realidade, mas para mim uma morte é uma morte, ponto final, eu nem vou discutir isso, não é? Portanto, custa sempre muito, não é? Porque tu sentes, mais o Candé também, quando foi agora, foi violentíssimo aquilo, quer dizer, ele foi ameaçado, nós estamos à espera de quê? Eu pergunto. E depois, eu finalmente li recentemente, há dias, uma notícia que diz que a PJ já assume que houve de facto motivações raciais naquilo que aconteceu. Mas eu pergunto, qual é que é a dúvida? Mas assumiram onde, que eu não vi nada? A nova notícia, penso que foi do Público, aí qualquer coisa que diz que sim, que finalmente a PJ que admite, existe já essa possibilidade. Porque como sabes, na altura falou-se muito que não havia nada, foi só pela cadela ou pelo cão, não interessa. Mas estão a brincar com as pessoas, não se pode. E depois isto chateia-me um bocado, quando tentam passar-nos por fazer-nos de parvos, não é? Como se nós não estivéssemos aqui a ver o que se passa, aquilo que acontece, as mensagens subliminares que existem muitas vezes, não é? Essa forma indireta de te atacarem. E muitas vezes eu acho que é mais do ponto de vista psicológico. Eu, pelo menos, falo por mim. A mim, quando me tentam atacar, é para me derrubarem psicologicamente. A minha sorte é que eu tenho uma estrutura emocional, graças a Deus, fortíssima, que eu não sei muito bem, nem eu sei de onde vem essa força, para conseguir aguentar. Porque em situação normal, tu não aguentas, tu és insultado todos os dias, escrevem coisas sobre ti na net, nas redes sociais, todos os dias. Eu enganei-me numa palavra uma vez, num dos noticiários, pegaram naquilo uns segundos depois, ou um minuto depois, aquilo estava no YouTube. E um dos comentários foi, eu normalmente não vejo, eu não leio os comentários, daí eu também, para me defender, né? Daí aguentar-me melhor. Mas uma amiga minha disse-me, não, tu tens de ler aquilo. Eu disse, pai, não quero ler. Não, tens de ler, tens de ver. Mas o que é? Então o que era? Alguém que escreveu. Claro. O que é que era de esperar? Dá um trabalho que é de um branco para ser feito por uma preta. Ou seja, tu entras numa história que se chama ascensão social. Eu acho que no meu caso é muito entrar já, no meu e não só, mas estou a falar de mim, é a questão da ascensão social. Há algumas pessoas que têm essa noção. Hoje eu digo que isto sem qualquer pudor, acabou-se a modéstia. Olham para mim e pensam que eu não tenho o direito de estar onde estou. Ou que estou num espaço ou numa posição em que estou a tirar o lugar a um jornalista branco. Isto já me foi dito de caras. Estás a tirar o lugar a jornalistas brancos? Para a tua terra. Ainda recentemente, há 15 dias, eu fui à praia na costa, que nunca vou à costa da Caparica, por acaso. Fui uma única vez este ano. E a seguir recebi várias mensagens no Instagram, como é que se diz? Privadas, né? Em que me diziam claramente, sai da nossa costa da Caparica, vai para a tua terra, vai lá para o teu Moçambique, sai daqui. Mas é um ódio gratuito, latente, é uma coisa incrível, incompreensível, sabes? E tu ficas sem perceber, numa conjuntura tão específica como esta, que é a questão da pandemia, o mundo está a enfrentar uma pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde, o mundo está em guerra, esta pandemia vai ceifar ainda muitas vidas, e nem assim as pessoas conseguem aprender. É incrível, as pessoas não aprendem. Eu pensava que esta pandemia, e continuo a dizer, isto só vai acabar quando o ser humano perceber qualquer coisa, tirar qualquer coisa disto. Isto tem de ser uma lição de vida. E se não for, a pandemia não vai acabar. Uma amiga minha disse-me um dia, tu és a única pessoa que eu conheço que não quer que a pandemia acabe. Eu disse, não estás enganada, não é nada disso. Claro que todos nós queremos que a pandemia acabe, mas eu não acredito que acabe enquanto o ser humano não tirar uma lição do que está a acontecer, porque isto não é por acaso, nada é por acaso. O que está a acontecer não é por acaso. O mundo parou, atenção, não é? O mundo parou, isto não acontece por acaso. Tirando o canal habitual, existem fake news ainda em Portugal? Já sabemos que há aquele canal que é o de sempre, que já sabemos o que é que a casa gasta, mas tirando aquele canal, existe fake news em Portugal? A fake news, eu acho que, assim, para já, eu não concordo muito com o termo fake news, porque a partir do momento em que é fake, não é news, não são notícias, não é?
Eu tenho um compromisso com a verdade acima de tudo. Portanto, se aquilo é fake, se aquilo, então não é notícia, mas tudo bem, vamos pegar nas fake news. Eu dou-te um exemplo concreto. Eu, o ano passado, estive em Moçambique quando foi o Ciclone Idai, como enviada especial da TVI. Eu cheguei lá no pico da tragédia, vi as piores coisas numa cidade onde eu cresci, a cidade da Beira, em Moçambique, onde eu cresci. E foi muito duro ver a cidade completamente destruída. E lembro-me de ver na net, nos poucos minutinhos que eu tinha de vez em quando, quase não tínhamos acesso à net, mas quando conseguia ter acesso à net, lembro-me de ver umas imagens que corriam de cadáveres num rio que eu conhecia bem, e que aqui em Portugal as pessoas viam aquilo e acreditavam naquilo. Eu peguei no repórter de imagem e fomos até lá, até aquele espaço. Eu disse, não, calma, eu tenho de ver isto com os meus olhos. Foi a única forma que eu encontrei de checar aquilo naquele momento em que já que estava no terreno. Eu fui até lá e não havia nada daquilo. Havia coisas do género, vi muito mais tarde, noutras zonas, ali onde mostravam, não existia, aqueles corpos não existiam, nada daquilo havia ali. Isto é um exemplo básico, atenção, pronto, podia dar outros exemplos, mas isto é um exemplo concreto, mesmo sendo básico, primário, até podes dizer, mas que mostra claramente que sim, as fake existem. Mesmo não sendo notícias, porque são fake, se é fake, para mim não é notícia. É que mas, houve uma situação recente, sim. salvo erro, há 4 meses atrás, numa das estações, em que, pronto, mas no dia seguinte vieram pedir desculpas. Sobre Moçambique? Não, Reino Unido. Foi de Moçambique. Moçambique, houve um canal que disse, falou em 300 e tal mortos pelo Covid-19, pela pandemia, e eu tenho família toda, a minha família toda tem em Moçambique e toda a gente me ligou, as minhas primas são médicas, etc. Disseram, mas o que é que se passa? O que é isto? E pronto, o canal teve que fazer um pedido formal de desculpas, porque enganaram-se redondamente nos números. Relataram que no Reino Unido estava a haver um motim, salvo erro, mas no entanto não estava a haver, e as imagens eram do ano passado ou 2 anos atrás, e pronto, houve ali uma situação. Pode acontecer, sim. Eu fiquei extremamente encantado com aquela reunião que fez lá na Aula Magna. Sim, no Fórum Lisboa. Exatamente, sim. Que muita gente foi lá mais para fazer publicidade e falar das frustrações do que concretamente chegar a um consenso. Estavam lá uns primos, uns tios meus, sim, que foram lá tirar foto, mandaram e depois já tiraste as fotos, ok, então vamos embora. Mas a minha intenção era outra, né? A minha intenção era melhor. Tenho muito não sei se é uma utopia já, esta vontade imensa há muitos anos de tentar unir a comunidade. Esse é o meu sonho. O meu sonho é ver a comunidade unida. Eu não sei se isso vai acontecer algum dia. Pois, porque muito sinceramente, não é porque está aqui, é porque a razão pela qual assediei durante 2 meses é porque sempre quando se fala de associações, sempre quando se fala de voluntariado, aparecia-me sempre o nome da Conceição Queiroz. Sério? Boba, Sinho, Conceição Queiroz. Boba, como é que é o nome dele? Esqueci-me, Rams27 é o nome dele no Instagram, mas esqueço-me sempre. Sim, sim. Também Conceição Queiroz, ela chega aqui, o que ela faz, ela não vem pelo reconhecimento, ela vem porque quer ajudar. Em outros, sem falar também no evento deu-se também por causa do Giovanni, não é? Uhum. E eu vejo, claro que eu até disse a Ana, normalmente quando as nossas irmãs começam a falar assim de uma certa forma, eu disse, pronto, já não é das nossas, já fala muito afinado o português, é porque pronto, já não é. Mas eu fiquei extremamente, posso até dizer, fã. Obrigada. Daí ter chateado constantemente para vir aqui. A minha vida é muito louca, né? Levo uma vida muito, muito corrida, então desculpa, não foi fácil de facto. Não, o facto de estar aqui já. Finalmente, exatamente, né? Mas porque já houve uma vez que me perguntaram quem é que eu gostaria de ter aqui. Se fosse pela música, havia um certo rapper, não vou mencioná-lo, que eu gostava de ter aqui. Mas eu queria mesmo pessoas que estão a fazer alguma coisa para mudar o paradigma. Ok, pela comunidade. Exatamente. Sim. Não é muito importante. É o que mais me preocupa, de facto. Preocupa-me essa falta de união dentro da comunidade. Preocupa-me que a comunidade esteja desorganizada. Preocupa-me a existência de vários grupos dentro da própria comunidade. As chamadas quintinhas, como eu costumo dizer. Isso não é saudável. O sucesso individual é zero. O sucesso individual não vale rigorosamente nada sem essa força de conjunto. Tenho que colocar essa pergunta. Existe uma elite? Tenho que perguntar. Sim. É uma elite entre aspas. É uma elite entre aspas, como eu costumo dizer, não é? Quando digo é uma elite, mas uma elite, digamos que entre aspas, de facto. Mas sim, há uma elite negra. Sei que as pessoas em questão, já que elas se revêem nisso, já que a carapuça serve, sentem-se muito zangadas, ficam muito zangadas comigo.
nunca me disseram diretamente, mas dizem através de outras pessoas, porque falam com pessoas que não sabem que me conhecem e depois vêm-me contar tudo. Eu nem sequer preciso de procurar, as coisas vêm ter comigo sem que eu as procure. Mas sim, existem negros dentro da nossa comunidade que se esqueceram, que se esquecem que existem outros que não tiveram as mesmas oportunidades e que precisam muito de nós. Precisam de ser acompanhados, precisam de ser orientados. Estou a pensar nos jovens, acima de tudo, são aqueles que mais me preocupam, os tais que podiam ser meus filhos, podiam ser meus irmãos mais novos. Então, eu acho que está muito nas nossas mãos. Há uma certa obrigação, né? Há uma obrigação, nem que seja moral, de nós darmos as mãos a estes miúdos, né? São filhos de mulheres que se levantam às 4, às 5 da manhã, têm 3, 4 empregos, para poderem alimentar esses filhos, né? Nem que seja uma única refeição por dia. E muita gente não tem noção disto. Então são coisas que me tocam e que me chocam muito também. Então custa-me quando estes miúdos dos bairros falam comigo, porque eles também pediram para me conhecerem. E com a vida corrida que eu levo eu consegui. Eu fui lá e fui vê-los e tu crias laços. É impossível não criar laços com estes miúdos a partir do momento em que os conheces. E também acho que não pode ser qualquer pessoa a conversar com estes miúdos, que eles têm particularidades, são miúdos muito específicos, já sofreram muito e continuam a sofrer. Então tem de ser gente com muita sensibilidade, tem de haver uma forma muito especial de conversar com eles, porque senão tu crias ali um bloco de gelo, a desconfiança não desaparece e não há uma real troca de impressões, não há esse aproximar, esse criar de laços, que isso é que me interessa no fundo, né? É tocar as pessoas verdadeiramente e criar ali laços que fiquem para o resto da vida. E eles, da mesma forma que pediram para me conhecer, eu fui lá e conheceram-me, isso fez muita diferença na vida de muitos dos miúdos. Eles também pediram para conhecer, por exemplo, alguns artistas, né? Outras pessoas, alguns negros, somos poucos, ok, mas que têm projeção e que têm voz, e muitas destas pessoas ignoraram completamente esses pedidos. Imagina pedidos que foram feitos para aí há 5, 6 anos, e esses miúdos cresceram hoje, né? Os têm mais de 5, 6 anos, faz diferença, né? E eles nunca se esqueceram disto. Eles nunca se esqueceram que aquelas pessoas que eles queriam muito conhecer nunca lá foram, nunca se disponibilizaram. E uma grande vergonha também, se queres que te diga. Eu não tenho qualquer problema, porque repara uma coisa, Rui, nós temos de ter algum sentido autocrítico, nós temos de arrumar a casa. Eu não posso exigir a um branco, seja lá o que for, se eu tenho negros dentro da comunidade que dizem que não existe racismo, que o racismo é uma causa menor, que legitimidade é que eu tenho para exigir seja o que for um branco? Vamos dizer, não estás a brincar. Então os negros iguais a ti, dentro da tua comunidade, dizem que não existe racismo, que o racismo é uma coisinha. Calma, pessoal, isso não é nada. Eu digo, não, o racismo mata. Portanto, temos um problema grave dentro da própria comunidade que tem de ser resolvido. Percebes? Quando chegarmos a esse ponto, acho que será mais fácil a partir daí. Sim. Mas depois há os que se defendem também que isso leva muitos anos, daqui a um século. Não pode ser daqui a um século. Não pode. Não vai ser daqui a um século. Não vai. Tem que ser muito mais rápido. Tem de haver alguma urgência nesse sentido. Quais seriam os planos de mitigação? Eu acho que, acima de tudo, quando eu falo de aproximação se existe esse grupo de negros que são influentes e que já passaram também por várias coisas e atingiram um certo patamar, eles podem unir-se, começando por aí, atenção, podem se juntar e encontrar estratégias. Nós podemos delinear estratégias e começar por ajudar a própria comunidade. Dou-te um exemplo concreto. Vamos à escola, uma das escolas que eu conheço bem, das Galinheiras, por exemplo. Conheço várias, felizmente, né, dentro da comunidade. Vamos às Galinheiras. Tens uma escola primária que está sinalizada, que eu conheci, que estive lá, e que os miúdos, a maior parte são negros, levam mantas para a escola no inverno, em pleno inverno. Eu sofro horrores no inverno. A única coisa que não me habituei quando vim de Moçambique para Portugal foi o frio, o inverno, sofro imenso. E custa-me imenso ver aqueles miúdos, todos os invernos, de manta, na sala de aula. Tens um único aquecedor num dos corredores. Então eu penso, se nós nos juntarmos, mesmo que seja um grupo de 10, 15, por exemplo, nós não conseguimos comprar meia dúzia de aquecedores e pôr pelo menos 2 em cada uma daquelas salas? Nós não conseguimos fazer com que aqueles miúdos tenham uma qualidade de vida diferente? Como é que tu queres? E depois admiramos, não é? Queremos resultados, exigimos muito dos miúdos e eles não têm condições. Tu vais para a escola a tremer de frio, estás numa sala de aula a tremer de frio das 9 da manhã às 5 da tarde e vais pedir o quê? Não é? Vamos criar as condições. A pouco e pouco nós conseguimos. Agora, se cada um continuar, cada um por si, Deus por todos, com esta mentalidade, esta lógica, nós não vamos a lado algum. Nós estamos liquidados enquanto comunidade, se continuarmos a olhar só para o nosso umbigo, se continuarmos a viver só do nosso sucesso individual. Isso não é nada.
Eu posso estar muito realizada. Se me perguntares, Conceição, és uma mulher realizada? Eu digo, pá, falta-me fazer muita coisa ainda, quero fazer muita coisa ainda, quero viver muito, espero que Deus me dê saúde para continuar a viver e fazer, mas de certa forma, sim, para a idade que eu tenho, tendo em conta que sou imigrante, que vim de fora, eu cresci em África. 35. Não. Muito mais. Onde vão os meus 35? Peço desculpa. Sem problema, não, mas muito mais. Mas sim, temos estamos a falar de ter essa capacidade. Das mantas, sim, como individualismo. Sim, é dramático, é dramático. Portanto, isto é só um exemplo que eu estou a dar, eu não vou aqui falar de todas as ideias que tenho, mas este é um exemplo, e aproxima-se o inverno, o ano passa no instante, né? Daqui a pouco começa o frio a sério, depois quero ver como é que vai ser. Nós também, infelizmente, temos aquela mentalidade em que é bom, claro, mas não podemos só cingir àquele departamento, que só precisamos de ajudar a nível de colocar uma roupa nas costas, comer, alimentos. E por acaso tive aqui um jovem que deu a sua opinião sobre isso, que nós precisamos é de ajudar a comunidade, mas até que ponto também alimentar o intelecto não é também ajudar as crianças, porque vamos ser sinceros, muitas dessas crianças infelizmente ainda estão subdesenvolvidas, e o pensar delas e a mentalidade delas tem que ter um ténis de marca e um telemóvel com internet para poder publicar no Facebook ou na internet. A partir do momento que já existe aquela porta que é a internet, já existe uma forma de poder tentar no máximo moldar essas crianças, criar uma plataforma, quiçá esta aqui, para que se identifiquem e comecem a ganhar alguma... Porque o típico discurso que eu presenciei na sala magna, o temos que fazer e acontecer, mas depois ninguém faz nada, tiram as fotos e depois cada um vai publicar e pronto, nada se desenvolve. Eu acho que é importante também termos bem retido nas mentes que precisamos também desenvolver um pouco as crianças e incentivar e motivar. Obviamente já faz mais do que... Faz as duas coisas. Se estivermos a ver, faz as duas coisas. Eu ia chegar aí, porque repara, eu estou-me a referir a crianças do primeiro ciclo. São crianças que têm 6, 7, 8 anos no máximo. No meu tempo era a primeira classe, a segunda classe, a terceira classe. Portanto, 6, 7, 8 anos. São miúdos que têm menos de 10 anos. Ok? Portanto, estão naquela fase simpática, digamos assim, em que podem ser moldadas no bom sentido. Então, para tu chegares a esse ponto do intelecto de que falas, e eu sou a maior defensora de certeza, como tantos outros, da educação, a educação é ponto para tudo o resto, para tu chegares a isso, como é que tu vais convocar as crianças em pleno inverno, elas sem condições, sem nada, vão-te ouvir? Não vão, mentira. Vamos criar algumas condições mínimas para estes miúdos que têm 6, 7, 8 anos, para depois sim, convocá-las para uma sala, para conversarmos. Eu estou a falar já de outro tipo de educação, não daquele programa escolar que elas já têm naquela escola que frequentam. Estou a falar de outras coisas, essas que elas precisam de ouvir, de conhecer, de perceber, de outra parte da história, que eu não vou entrar por aí, porque já muita gente tem falado sobre isso nas redes sociais, já há muitas teorias que também fazem bem, acho que sim, temos de conhecer a história, os miúdos, etc. Mas eu acho que esse é um trabalho da educação que tem de ser para já contínuo, mas proporcionar também o mínimo a estes miúdos. Eles têm de ter o mínimo. Há mínimos. Custou-me imenso. E custa-me imenso entrar nestas escolas, são várias, e ver os miúdos de mantinha às costas a tremer de frio. Depois o lanche é aquele pacotinho de leite, se não chegar para todos, como é que é, etc. É muito duro ver isto. Eu encontrei uma mãe agora durante a pandemia, durante a quarentena, que não tinha nada para dar de comer os 2 filhos no dia seguinte. Não tinha o que dar para o pequeno almoço, nem para o almoço, nem para o jantar, e nem para os dias que se iam seguir. A senhora estava em lágrimas. Depois encontrei mais umas tantas famílias assim. Eu no final do mês não faço compras só para a minha casa. Eu ajudo várias famílias. E nunca usei isso como bandeira. Tu nunca viste? Eu vejo aí pessoas que por dar um cabaz com 1 quilo de arroz ou 1 quilo de açúcar, ou sei lá, usam aquilo como bandeira. Porque ajudo muita gente, mas ajudas o quê? Isso o quê? Estás a perceber? E é bom que se ajude de forma incondicional, acima de tudo de forma incondicional. Mas agora repara, se 3, 4, 5 pessoas fazem isto, imagina o que é se pelo menos 50 de nós nos juntarmos, formarmos um grupo coeso de encontros regulares, nós podemos trabalhar, fazer pequenos, como é que eu digo isto?
grupos de trabalho, não é? E dividirmos-nos pelas escolas, pelos bairros, etc. E educar estas crianças. Essa é outra forma de educação a que me refiro, não é? Obviamente, não é? Eles têm aquela educação na escola, mas depois nós encarregamos da outra parte. Porque os pais, por muito boa vontade que eles têm, eles não conseguem fazer tudo. Principalmente as mães, muitas vezes são mães que são separadas, estão sozinhas, não é? E têm 2, 3, 4 crianças a seu cargo. Elas também precisam de apoio, não é? Mães que viram os filhos serem vítimas de uma bala perdida. Conheço várias. Então nós temos de sentir estas coisas e temos de nos unir para os ajudar. Quem fará isto? Pergunto eu. Quem fará isto se não formos nós a fazer? Ninguém fará isto por nós, Rui. Ninguém fará isto por nós. Eu ouvi uma frase e a semana passada, sensivelmente, que eu não me esqueci mais. Estou-me a rir, mas não tem graça, que alguém disse: a África não tem amigos. Isto, tu pensares, vais-te refletir e pensar em várias coisas, ou melhor, tirar várias conclusões, não é? A África não tem amigos, se nós pensarmos bem. Então se não formos nós, se nós desprezarmos a própria comunidade, se nós desrespeitarmos a comunidade, se nós nos esquecermos dos nossos antepassados, que lutaram, que morreram, para que hoje seja possível tu estares aí, eu estar aqui, e as pessoas que te estão a acompanhar lá em casa também, quer dizer, é uma questão de dignidade também, ou não? Eu agora fiquei com isso que disse há pouco em mente sobre... Eu sei que saltou logo para outro tema, mas quando temos essas questões em que os tais da elite ignoram as tais crianças, os tais futuros adultos, a mazela que vem a criar nessa criança, o que é que pode vir a se dar no futuro? É uma ferida que fica aberta. E só quem lida com estes miúdos é que percebe isso. Como os ditos não lidam de perto, não fazem mais pálida ideia. Da mesma forma que faz muita diferença quando eles dizem: quero conhecer a Conceição Queiroz, quero conhecer seja lá quem for, que venha cá ao bairro, quero ver-te perto, pegar-me no cabelo, aquela coisa toda. Mas como é que é? E tu vais lá, tu entrevistaste o Presidente da República, assim, deixaram-te entrar, etc. Percebes? Faz uma diferença tremenda. E a seguir, também gostava de conhecer não sei quem, não vou dizer os nomes. E essa pessoa não aparece lá. Passa-se 1 ano, passam-se 2 anos, passam-se 3 anos, 4, 5, 6, 7 anos, os miúdos crescem. Já não são aqueles adolescentes que queriam conhecer. Já têm outra forma de pensar, não é? E aquela ferida está ali aberta. Olham para o tal artista, ou seja lá quem for, ou ator, não interessa, pode ser um ator, olham e nunca se vão esquecer que quis tanto conhecê-lo e ele não passou cartão, nunca cá veio. E ainda hoje, 7, 8, 9, 10 anos depois, continua a não ligar nenhuma. É estranho, não é? Então, muitos destes miúdos dizem-me: olha, Mana Conceição, nós sentimos-nos desprezados e discriminados pelos brancos, né, por um lado, e por outro lado pelos pretos ricos. Esta é a expressão que eles usam, pretos ricos, a qual eu chamei elite negra. A minha expressão é elite negra, é elite entre aspas, mais uma vez. A elite negra, quando eu digo isto, foi com base, ou é com base, falo no presente que tem mais força, é com base nas histórias que eu ouço dos miúdos dos bairros, que se referem a essa elite negra como os pretos ricos. É assim que eles dizem. E um dia disseram mais: nós vamos começar a matar os pretos ricos. Isto é gravíssimo, Rui. As pessoas não imaginam o que se passa. Há uma revolta latente. E como é que tu admites que alguém venha um dia dizer num live, né? Está na moda os lives agora, eu estou nas redes sociais há muito pouco tempo, estou 1 ano e meio talvez no Instagram, estou há muito pouco tempo no Instagram, quase 2 anos só, e mandaram um live em que alguém dizia, uma pessoa também que está projetada de certa forma, negro como nós, e que dizia que se envergonhava dos jovens que cometiam delitos e que iam presos e que a Luther King devia estar a revoltar-se na sua campa, muito envergonhada, etc. Eu não tenho vergonha nenhuma dos nossos jovens, muito pelo contrário, eu quero resgatar estes jovens. Eles vão a tempo de ser resgatados. É a nossa obrigação, eu sinto-me obrigada a isso. Percebes? Eu não sinto vergonha nenhuma. Sabes porquê? Porque ninguém pega numa faca deliberadamente e mata outra pessoa. Ninguém pega numa arma, nenhum destes jovens pega numa arma de forma deliberada e mata outro jovem, outro adulto, seja lá quem for, para roubar, seja lá para o que for. Nós temos de compreender o que é que os leva a chegar a esse ponto. Por isso é que esse trabalho tem que ser começado muito cedo. Por isso é que, daí ter começado por falar nos miúdos de 6, 7, 8 anos. Começar o trabalho aqui, estás a ver? Acredita que eu estou com 32 anos. Mas há 10 anos... Ainda há pessoas com 32 anos. Isso é espetacular. Muito bem, continuamos. Há 10 anos atrás, eu pensava exatamente assim. Porque não sabia do privilégio que eu tinha. Criticava os outros por cometerem delitos e dizia que eles não prestam para nada e pronto. Até já estava com o mesmo discurso que os brancos,
que é, eu não vejo cores, mas é bandido, mas sempre quando vais opinar, estás a opinar quando são os africanos a cometê-lo. E eu dizia a mesma coisa, para mim é tudo igual, fazem... Mas depois fui crescendo e fui refletindo sobre o passado que leva... Não, sim, o passado que leva com que as pessoas possam agir dessa forma. Mas comecei a refletir mais na ideologia em que... O que é que leva essa pessoa a fazer isso? Aí está. Como é que essa pessoa se tornou assim? O que é que levou a chegar a esse ponto? Precisamente, essa é que é a questão, não é? Portanto, nós não podemos, de uma forma leviana, criticar desta maneira, arrasá-los. Eles já estão tão arrasados, não é? Só quem não conhece, lá está, faz falta muitos africanos, porque tens muitos africanos, a maioria, na verdade, que não conhece a realidade, a verdade dos bairros, não é? Onde estão estes miúdos que mais precisam. Não conhecem, porque se conhecessem, teriam muito cuidado. Nós precisamos de discursos responsáveis. Eu dispenso os discursos irresponsáveis, não é? Já basta o que basta, já basta ser insultada pelos brancos, já basta ser ameaçada de morte, inclusivamente, já basta ouvir o que eu ouço, já basta ouvir que estou a tirar o lugar a jornalistas brancos, que não devia estar onde estou, que não devia nada. Sabes porquê, Rui? Eu cometi, assim, um crime sem perdão, que foi ter estudado, ter batalhado, ter conquistado um espaço, ter forçado as oportunidades, estar onde estou, entendes? Sem que nada nunca me tivesse sido dado de bandeja. Nunca nada me foi dado de bandeja. Pelo contrário, foi tudo arrancado a ferros, né? Forçando as oportunidades. Mas eu cometi esse crime que não tem perdão, aos olhos de alguns. Portanto, vou ter de saber lidar com isso até o fim dos meus dias. A minha mãe disse-me isso, a morrer disse-me isso. A minha mãe não gostava da área de televisão, né? Os meus pais não gostavam. O meu pai agora está muito orgulhoso de mim, claro que sim. Mas na altura isto de ser jornalista não era nada para os meus pais. É uma outra geração, uma geração diferente. Mas o que é isto de ser jornalista? Ou médico ou advogado? Médica, exatamente. Meu pai hoje dizia, filha, tu devias ter ido para advogada. Já viste como é que tu és? Só queres defender os mais fracos? Tens essa tendência? Eu dizia, papá, mas a minha profissão é esta. Não, mas meu pai adora. Meu pai é o meu maior crítico, é o meu maior fã. É incrível, meu pai. Mas a minha mãe morreu muito preocupada. A minha mãe já antevia na altura tudo o que está a acontecer. E está efetivamente a acontecer, que a minha mãe me disse, a morrer no hospital São Francisco Xavier. Ela disse-me, filha, à medida que o teu trabalho for tendo visibilidade, com mais gente te vais incompatibilizar, mais problemas tu vais ter. Eu já cá não estarei para te defender, mas tu vais saber fazer isso. É engraçado, vê lá tu. Eu na altura disse, mamãe, por amor de Deus, nunca, alguma vez, que visibilidade é que o meu trabalho poderá ter? Isto foi há 20 anos, pai. Minha mãe morreu em 2000. Sim, há 20 anos, precisamente, morreu em 2000. É engraçado. E isso foi exatamente o que aconteceu. E continua a acontecer. É que as pessoas não têm... As pessoas têm uma vaga noção, mas a posição que a Conceição, por acaso até rima, a posição que a Conceição ocupa é de uma tremenda responsabilidade. É verdade. Não é só questão de ler o teleponto. Estamos a falar de representatividade, estamos a falar de essas ameaças, estamos a falar de tanta porcaria que uma só pessoa leva. Eu não quis mencionar as outras pessoas porque eu sei que ainda há mais duas pivôs que são africanas, mas não vou mencionar, duas não, uma sim, uma. Mas pronto, está in the other sides. Quando é que reparou que essa responsabilidade estava a crescer? Ou estava-se a tornar cada vez mais preocupante? Foi um bocadinho mais tarde, te confesso, não foi logo no início, nunca tive essa sensação muito clara. Mas a partir do momento em que eu começo a receber centenas, sem exagero, centenas de mensagens, e começo a ser abordada na rua variedíssimas vezes, aí eu começo a pensar, calma, e comecei a sentir essa espécie, não é bem um peso, uma espécie de peso da responsabilidade, não, mas sentir que sim, afinal, porque eu senti o mesmo com alguém, que já não sei quem foi com a Alberta Marques Fernandes, quando ela começou, foi o primeiro rosto da informação privada em Portugal. Eu na altura, quando a vi, fiquei assim, uau, apesar de Alberta não ser exatamente aquela mulher africana para quem tu olhas e dizes que é uma mulher africana. Eu sei que é uma mulher africana porque eu, como africana, reconheço qualquer africano de longe, por muito que ele não pareça, não é? Acho que a maior parte de nós reconhece. Mas fui percebendo quando comecei a ser mais abordada e quando comecei a sentir que havia, de facto, essa forma de olharem para mim de uma maneira diferente, no bom sentido, de uau, ela está ali. Ou seja, é possível, não é? E tu sentes isso, não é? E aproximei-me muito mais até da comunidade africana
Eu dizia, eu fico muito triste quando vocês organizam essas coisas, essas festas e não me convidam. E as pessoas diziam-me assim, não conseguem dizer que nós partimos do princípio, tu eras completamente inacessível, vê lá. Não sei que imagem que eu passava, as pessoas achavam que eu estava num ponto em que jamais diria que sim para uma festa de quintal. Eu também pensava. A sério? Também pensava. Pois, mas... Até saber da reunião que se deu. Sim. É curioso, por acaso, estou muito no meu canto, estou muito na minha, não... Mas estou muito disponível ao mesmo tempo, principalmente para estas reuniões que juntam a família africana. E as pessoas agora já perceberam isso, graças a Deus. Mas foi muito bom e sentir que, assim, a importância da representatividade social para as meninas lá em casa, não é? Quando eles vêm a perceberem, uau, é a história de ser possível, não é? Foi como foi quando Barack Obama foi eleito em 2009, né? 2008, 2009. Sentimos todos a mesma coisa, ok, não é? mas Sim, é peço desculpa interromper. realidade. Exatamente. Eu quando falo de si, estamos a falar de representatividade não só pela cor e ser fantoche, porque a Conceição não é fantoche. Zero. Nós temos várias pessoas em posições de poder que claramente só pelo facto de ter aquela pigmentação é que estão ali. Sim, é o bode expiatório. Uhum. E isso só sabemos com convivência. Claro. Falando com a pessoa e vemos realmente isto aqui, pronto, pode parecer que é meu irmão, mas é meu primo. Que é o afastamento. Qual é que é a importância de aproveitar as oportunidades? Porque nessa reunião que deu ali na sala de Magna, gostei daquilo que teve a falar sobre a oportunidade que teve e a oportunidade que as pessoas têm que levar muito a sério, mesmo que seja uma. Queria que falasse um pouco sobre isso. Sim, isso é interessante, porque eu defendo que nós, e acho que tu também vês isso, qualquer um de nós negro consegue sentir e ver isso, que nós temos pouquíssimas oportunidades, somos dadas pouquíssimas oportunidades. Então, eu acho que quando isso acontece, nós temos de aproveitar da melhor maneira possível, não é? Dessas raras vezes em que isso acontece, em que te é dada uma oportunidade, que aproveites da melhor maneira possível, que deixes tudo o que tu puderes, que já estejas inclusivamente preparado antecipadamente, para que quando essa oportunidade surgir, tu possas responder da melhor maneira possível e até mesmo não desiludir ou não decepcionar aquela pessoa que te está a dar essa oportunidade, que te contratou. E também já assisti a situações, pessoas que eu tentei ajudar, que tiveram uma oportunidade e deixaram escapar. E eu disse, cuidado, atenção, com essa postura tu não vais ficar aí, tu não vais conseguir aguentar. Mas as pessoas já são teimosas e é difícil de convencê-las disso. Recentemente também pediram para falar com uma pessoa que também é conhecida, não vou dizer quem é, e tentar ajudar essa pessoa no sentido de ter uma postura diferente, porque teve uma oportunidade e para não a perder, não é? Porque há mecanismos, eu ando nisto há 26 anos, são quase 3 décadas, pronto, eu sei, desta parte, pelo menos comigo funciona, o que é que eu não devo fazer para não me ir abaixo. Porque as tentativas, voltamos ao ponto de partida, é derrubarem-te psicologicamente. Essa é a maior arma que eles têm. É muito fácil, curiosamente, é muito fácil derrubarem psicologicamente um negro em Portugal que não esteja bem preparado, com uma boa estrutura emocional que aguente. Nem toda a gente aguenta olhar para a net e constantemente ler aquilo que escrevem sobre ti. Vai para a tua terra, tu não vales nada, tu não sei o quê. Uma vez disseram, aquilo então para mim foi... Eu que nunca leio, foi no dia em que me disseram para ler o tal comentário em que escreveram que dar o trabalho de um branco a uma preta para fazer. Essa tal da Conceição Queiroz com aquela esfregona na cabeça, com aquela gadelha, foi esfregona na cabeça, o cabelo de repolho, tudo assim, percebes? Agora repara, isto não é de vez em quando, porque pessoas que dizem, eu de vez em quando ouço uma coisa. Eu não ouço uma coisa de vez em quando, ouço uma coisa todos os dias. Todos os dias ouço qualquer coisa. Ou então escrevem qualquer coisa, que eu felizmente não vou ler, mas há sempre alguém que lê e diz-me, mas eu cheguei ao ponto de dizer, eu não quero saber, eu não quero ouvir, eu não quero saber. Eu estou a preparar mais um projeto, estou a acabar mais um curso, estou a fazer outras coisas interessantes. E depois vão ficar a olhar, mais uma coisa, pois é, onde é que vocês estiveram? A preocuparem-se com a vida do outro, a insultarem-me, eu estava a fazer coisas interessantes. Não é? E o mais engraçado é que depois basta clicar, isto é a piada que eu tiro sempre, mas a piada, pronto, não quero generalizar. O mais engraçado é que essas pessoas, depois uma pessoa clica nos links, ou não tem nenhuma foto, sim, ou então tem tipo 3 dentes, e a mulher que está ali é o Timon, que eu digo que é mulher do... É mulher não, é filha da tia com o irmão, é o Timão. Não, é gente muito má, sabes? Eu acho, para tu chegares a esse ponto, tu estás a destilar esse ódio gratuito, levianamente, qual é a intenção? Tu não conheces, eles não me conhecem de lado algum.
Mas a raiva é tão grande que eu consigo sentir assim, meu Deus do céu. Pois eu digo sempre, normalmente, assim, quando se atrevem a comentar na minha página, né, do Instagram, insultarem-me na minha página do Facebook, onde estou há tão pouco tempo e sou uma novata naquilo, mas vejo, em alguns casos apago, já apaguei várias coisas, bloqueei, tchau. Noutros casos, 5, 6 deles, meia dúzia deles, dei-me o trabalho de responder. Respondi, reagi, insultei-os também de certa forma. Não é bem insultar, mas é pôr cada um deles no seu lugar. Pois, eu vi uma situação que teve ali Sério? com um seguidor meu. Sim? Com um seguidor meu que eu vi ali, mas Mas alguém que me insultou e eu reagi. não era bem insulto, mas era a criar narrativas. Pois. Da foto que foi tirada, no entanto, havia uma outra foto que era com pessoas famosas. Tirou uma foto com a malta que estava ali na linha da frente, não é? Da manifestação? Da manifestação, aquela enorme. Então só houve uma montagem. Eu não tirei uma única fotografia com nenhum famoso na manifestação. Eu estive na linha da frente, com o Sinho, na linha da frente. Sim. Houve essa foto e houve outra foto em que, pronto, depois disseram que é de comparação. Era uma coisa outro qualquer. grupo. Era outro grupo, acho que era um outro grupo. Esse era outro grupo. E depois a Conceição foi lá e disse, mas como assim, tal. Mas acho que conhece. É Conhece. Até segue, é o Tom Alves. O Tomé. Sim. Mas pronto. O meu Tomé, gosto tanto dele. Sim. Não, eu nisso, sim. Mas quando são insultos e estas faltas de respeito, na minha própria página, o apago, bloqueio, acabou-se. Bloqueio, não quer saber mais. Mas em alguns casos vou lá e respondo, digo assim umas coisas também. E descobri uma coisa muito engraçada que é chamada fragilidade branca. A fragilidade branca existe e é bom que nós saibamos disso. Eles habituaram-se durante muito tempo que os negros fossem insultados, que ouvissem e que se calassem, que baixassem a cabeça. E de repente, tu tens gente que os enfrenta olhos nos olhos. Eu enfrento-os olhos nos olhos, não tenho qualquer problema. Dizes, eu morro por esta causa. Só uma parte, eu vi ali um trecho. Sim. Gostei tanto daquilo, parecia que era. Eu estava-me a rever a ter aquele tipo de postura em que estava a falar com os seus colegas de trabalho, imenso respeito que tem com a Fátima Lopes e as demais. Mas digo, eu ouço a minha música, estou aos altos berros, ninguém me manda calar, nem nada. Peço desculpa, pode continuar. É verdade. É verdade, isso é uma grande verdade. Ou seja, isso tem a ver com o facto de, para mim, ser importante aceitarem-me exatamente como sou. Eu não vou nunca vestir uma capa. Eu não quero despila um dia, né? Não vou nunca vestir uma capa, nunca vesti, não sei o que isso é. Então, aceitem-me com este nariz, com este cabelo, com esta altura, só tenho 1,60 m. O BI diz 1,60 m, não sei se é exatamente 1,60 m, acho que é menos. Quando eu entrei para a TAP, como hospedeiro, por 2 centímetros, mandaram-me descalçar. Portanto, mas entendes? Eu gosto que me aceitem da forma como sou. Acho que faz-me imensa confusão quando tu tens de tornar quase noutra pessoa, e vejo algumas pessoas que sofrem por isso, porque quase que se transformam noutra pessoa para serem aceitos. São os tais que precisam dessa validação dos brancos, porque acham que se fugirem daquela normalidade, sei lá se é alguma normalidade, mas daquela forma de estar, vão perder aquele grupo de brancos que gostam deles. Mas é mentira, é exatamente o contrário. Eu sinto-me muito mais respeitada por assumir a minha africanidade, entendes? Exatamente o oposto do que os outros pensam. Mas o seu caso é um caso extremamente raro. Temos que entender, não, infelizmente a realidade que se manifestou foi que existem mais oportunidades e portas abertas se nós formos para aquele lado e esquecermos de onde é que viemos. O que nunca me aconteceu. Eu nunca me esqueci de onde vim, eu nunca me esqueci dos meus, nunca. E nunca tive essa ideia de... Agora, é claro que trabalhas rodeado de brancos, como é óbvio, então, quer dizer, já fomos 4 na TV, éramos 4 negros. Eu, o Manel Domingos, o Moussaíli, o Alexandre Évora. Agora estou eu sozinha, sou única. Já fomos 4. Mas eu trabalho só com brancos, não é? Mas isso não faz de mim branca. Eu sou neta de brancos, eu tenho um avô alemão. Isso não faz de mim alemã, nem faz de mim branca. Tenho um avô pai do meu pai que é português, de Viana do Castelo do Minho. Isso não faz de mim branca, nem faz de mim... Eu tenho umas primas, eu estou-me a rir porque há umas primas que são capazes de dizer assim, eu sou mulata, tenho cabelo assim, porque tenho mistura de alemão com chinês. Mas isso não faz delas rigorosamente nada. Obrigado. Ok? Porque um caniche, se andar a vida toda ao lado de um pastor alemão, será sempre um caniche, nunca será um pastor alemão. Não é? Então, muito cuidado com isso. Então, eu nunca perdi a minha africanidade, que significa a minha identidade, a minha essência esteve sempre lá. E as pessoas que me conhecem há mais de 20 anos, eu sou muito de relações
duradouras, sim, humanas e sólidas, duradouras, percebes? Intensas e duradouras, eu costumo dizer assim nestes termos. Então quem me conhece há mais de 20 anos sabe que eu sou exatamente a mesma pessoa, exatamente aquela pessoa do liceu. Inclusivamente tenho amigos que estudaram comigo no 8º, no 9º ano e que se lembram de mim exatamente como eu sou hoje, que solto as mesmas gargalhadas, que sou muito disponível, estou aí para tudo, podes-me ligar a qualquer hora do dia e da noite, eu estarei ali, entendes? Mas também quando me zango-me a sério, na mesma dose. Não me queiram ver zangada. Achei piada um dia destes quando chegou um grupo de estagiários, antes de começar a pandemia, muito antes, recebíamos estagiários, agora nesta fase não, por razões óbvias, mas lembro-me que o último grupo de estagiários, eles chegaram e um colega meu estava a apresentá-los à redação. E quando chegou ao pé de mim, disse: olha, aqui é a Conceição Queiroz. E os miúdos muito satisfeitos: sim, a Conceição e tal. Ele a seguir diz assim ao meu colega, ele é muito querido, eu gosto imenso dele, ele disse: mas olhem, é aquela pessoa com quem menos problemas vocês devem criar aqui dentro da redação. Agora imagina. Achei piada. Impor limites é crucial. Mas achei piada porque normalmente diz-se que a imagem que tu tens de ti próprio não é aquela que os outros têm de ti. No meu caso, e nesta situação em concreto, eu realmente vejo-me assim, eu vejo-me como aquela pessoa, naquele espaço, naquela redação, que eu imponho respeito, que eu não permito faltas de respeito, que também não acontece, percebes? Não acontece porque não há espaço, não há margem para isso, não é? Não há, ponto. Mas se acontecesse alguém tentar, sabe que não tem espaço, não vai haver ali qualquer margem de manobra. Portanto, eu vejo-me exatamente assim. Achei piada o meu colega referir-se a mim nesses termos, avisando já aos estagiários que a Conceição Queiroz é aquela pessoa com quem menos problemas vocês devem criar. A joia da África, é assim como me tratam na redação. Tem graça. Porquê que não existem mais pivôs africanos? Oh, Rui, se fosse eu a contratar, eu poderia responder. Já estive nessa posição, já fui diretora de informação da televisão de Cabo Verde, e aí tinha poder de decisão. Neste caso não tenho, sou uma simples jornalista, sou pivô, tudo isso, mas não tenho poder de decisão. Sinceramente, não consigo responder. Mas, se tu me perguntares, tens bons profissionais que podiam desempenhar o mesmo papel? A resposta é sim. Obviamente que sim. Tu tens belíssimos profissionais neste país, bons profissionais, bons jornalistas, negros, como eu, como tu, que sim, podiam estar a fazer exatamente o que eu faço. É que dava-me uma extrema satisfação ver um homem africano, não é aqueles africanos que é 2 tons acima em termos de grau de claridade, mas assim, castanho. Foi o primeiro a apresentar. O Mussaili, o Zé, meu grande Zé Mussaili, que também é moçambicano, por acaso, ele foi o primeiro pivô negro em Portugal. Nós temos uma belíssima relação. Ele foi o primeiro pivô negro em Portugal. O Manel Domingues era repórter, não chegou a ser pivô, mas era um grande jornalista também, é um grande jornalista. Teve casos em mãos de justiça importantíssimos, como o caso da Casa Pia, por exemplo. O Alexandre Évora também era um belíssimo pivô, entendes? Portanto, tem gente com muito valor. Entretanto, os outros que nunca trabalharam, nunca tiveram uma oportunidade, não é? São essas pessoas que nunca tiveram uma oportunidade. Algumas dessas eu digo, preparem-se, porque no dia em que a oportunidade chegar, e vamos acreditar que um dia vai chegar, não é? As coisas vão mudando. As coisas vão mudando. Nós nunca esperamos em Portugal ver uma pivô africana como eu, assim, desta forma. No início eu lembro de ter feito confusão a muita gente. Claro que fazer confusão, aparecer desta forma, completamente diferente. Entendes? Que ele foi um rasgo. Não tinhas mais ninguém. Não tinhas. Nem na RTP África. Curiosamente, nem na RTP África, quando eu comecei, não tinhas nenhum pivô que usasse o cabelo como eu uso. Não tinhas. Mas a RTP África pronto. tem muito. E a RTP África, não tinha. Exatamente, pronto. Não tinhas. E eu na TV, aliás, eu fui rejeitada na RTP África. Eu comecei por tentar a RTP África, quando fui rejeitada. Eu também fui rejeitado no McDonald's, por isso. E olha, safei-me bem também, por isso. Portanto, não guardamos mágoas, era só o que faltava. Mas foi curioso que eu saí da Rádio Clube Português, deixei a imprensa escrita também e fiquei desempregada. E nessa fase pensei em tentar o jornalismo de televisão, que era algo que não me dizia rigorosamente nada, que eu cresci sem televisão em Moçambique até aos 12 anos. Não via televisão, não me dizia nada da televisão, tínhamos grandes conversas em casa com os meus pais, habituei muito a isso, né? Conversar, acima de tudo. Gostamos de conversar. Eu cresci numa família onde o meu pai dizia, e ainda hoje diz, eu até digo, papá, tu não podes dizer isso, porque os tempos mudaram, o mundo mudou. Mas o meu pai continua a dizer, os psicólogos somos nós, a família. Sentem-se aí, meus filhos, sentem-se à mesa nós discutimos tudo e resolvemos tudo. Eu vou dizer uma coisa, já resolvi uma série de coisas assim, à mesa com o meu pai e os meus irmãos, já depois da morte da minha mãe, quando ela estava, então, era o pilar, não é? Mas, obviamente, que com todo o respeito pelos profissionais da área da saúde mental, eles existem para ajudar as pessoas, psicólogos, psiquiatras, por aí fora. Mas eu cresci numa família onde
ouvi isto, que os psicólogos são a própria família. Mas isto é quando tens uma família também bem estruturada, né? O que nem sempre acontece, atenção. Portanto, não estou a dizer, isto não é padrão, estou a dar o exemplo que eu tive, aquilo que eu ouvi. Mas acredito, claro, nos psicólogos e nos psiquiatras e as pessoas que não tenham medo de os procurar quando precisarem. Mas é curioso, eram outros tempos, é outra geração. A Conceição está bastante integre na comunidade africana e eu gostava de saber qual é que é a sua opinião no que toca relativamente à destruturação da família africana. O que é que leva? Eu estou nesse processo de tentar compreender também, curiosamente. Eu própria, ainda hoje, tento compreender porque é que nós não nos conseguimos organizar ainda. Quando dizem, a extrema-direita, eles têm uma grande máquina por trás, são muito bem organizados por isto e por aquilo, calma. Não vamos comparar. Não vamos comparar. Nós podemos nos organizar de outras formas. Existem outras formas de nos organizarmos. Não é? Nem que seja do ponto de vista afetivo. Nem que seja para estes jovens terem onde desabafar, terem a quem ligar. Muitos deles têm o meu número. Quando eles disseram, vamos começar a matar os pretos ricos, foi quando eu comecei a usar a expressão elite negra. Pronto, é bom que se saibam em casa. A elite negra não nasceu da minha cabeça. Foi depois destas conversas com estes jovens, que muitos deles não se sentam para conversar e disseram que não aos convites destes miúdos. Eles é que me falaram nos pretos ricos. Eu chamei-lhes elite negra. Ok? Pronto. Eu dei-lhes o meu número de telefone e disse, vocês não vão matar ninguém, vocês não vão fazer rigorosamente nada. E quando vos passar uma ideia dessas pela cabeça, vocês vão ligar para mim. A qualquer hora. Lá está, do dia ou da noite. Vão ligar para mim primeiro. Ok? E tem sido assim a minha vida, percebes? E eu não falo sobre isto praticamente com ninguém. Praticamente com ninguém. Nos últimos tempos falei com 2 ou 3 pessoas, se tanto, publicamente, estou a dizer agora pela primeira vez. Não sei quantas pessoas vão ouvir esta conversa, não faço mais pálida ideia. Mas são coisas que eu não falo e as pessoas não têm noção nenhuma. E quando me acusam, me dizem, tu não conheces a realidade. Eu fico possuída. Fujam de mim. Eu conheço a realidade. Eu sei de que é que eu estou a falar. Não sabes o que é estar no desemprego. Eu sei o que é estar no desemprego. Eu sei o que é ser rejeitado. Eu sei o que é 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 entrevistas de emprego e não ficar. Eu sei o que é tudo isso. Agora, eu baixei os braços, a resposta é não. Eu deixei-me ficar, a resposta é não. Eu fui insultada, a resposta é sim. Eu fui à luta, a resposta é sim. Eu caí, a resposta é sim. Eu levantei-me, é verdade. Eu gatinhei, a resposta é sim. Não foi fácil. Eu acho importante sabermos também, quanto à questão que eu disse há pouco, das oportunidades, ter a noção que, apesar do nosso meio social, saber que as oportunidades são cruciais na nossa vida. Podemos não ter o pai presente, podemos ter a nossa mãe a trabalhar nas limpezas, mas o importante é saber autoavaliar, saber qual é que é a circunstância que nós estamos a viver. Se vale a pena embarcarmos na criminalidade para justificar a carência que temos em casa. Ok, é fácil, podemos ajudar a nossa mãe que está a sofrer bastante, como acabou de dizer, e eu conheço porque apanhava bastante elas nos comboios. Agora não ando de comboio, mas pronto. Eu via a nossa comunidade toda derrotada. Claro que eles tinham um sorriso nos lábios, porque infelizmente assim que fomos habituados, mesmo na desgraça, é verdade, temos um sorriso. E eu acho importante os jovens, principalmente eu tento falar mais com os da minha idade, aprender a ir à luta. Podemos bater com a cabeça, mas é importante continuarmos. Se não deu aqui, vai dar a seguir. Se não der, faz sempre um plano de contingência, mesmo estando a se ingrar num só. Tem sempre um plano de contingência. E o que eu digo sempre, e faço questão de sempre salientar em quase todos os episódios, não limites a tua inteligência com apenas um ordenado. Não faças só uma coisa. Trabalhas no McDonald's, ok, mas gostas de desenhar, vende uns sketches, publica. Temos internet. Pinta. Temos internet. Sim. A internet é crucial. Nós seguimos para vender, para publicar, publicitar. Olha, um podcast. Esse podcast tem tudo para falhar. E passa-me pela cabeça que vai falhar. Mas a persistência, a perseverança tem que se manter. Senão vamos todos fracassar. Senão não consegues mesmo. E eu magoa-me muito quando algumas pessoas têm esse discurso, percebes? Magoa-me profundamente
quando sem conhecimento de causa se pronunciam, como se eu não soubesse o que são dificuldades, e como se eu tivesse chegado e de repente tivesse aparecido onde estou neste momento. As pessoas não imaginam. Não imaginam. Eu no início da minha carreira trabalhei sem ganhar um cêntimo, porque eu acreditei no jornalismo. O jornalismo é uma coisa de sangue, ok? O jornalismo é uma coisa de sangue. Eu nunca consegui dizer que sim a várias propostas que tive. Eu estaria rica neste momento, eu vou morrer pobre, porque no jornalismo não... Enfim, vou morrer pobre, pronto, é a vida. Mas eu estaria rica, sinceramente, neste momento, se tivesse dito que sim às várias propostas que tive para fazer outras coisas, publicidade acima de tudo, nos tempos em que se pagava muito dinheiro para fazer publicidade e outras coisas mais, né? Seria fácil entregar a carteira profissional de jornalista, nem que fosse temporariamente, e dedicar-me a uma outra área, onde iria ganhar muitíssimo dinheiro. Eu tive uma proposta uma vez, por exemplo, sei lá, para ganhar 50 mil euros por uma sessão de fotografias de uma manhã ou uma tarde, fazer uma publicidade. Quer dizer, é muito dinheiro. Imagina fazeres 3 ou 4 publicidades no mês. Entendes? Eu tive nessa fase em que tinha propostas constantemente. Ainda hoje eu recebo uma série de propostas e nunca tive a coragem de entregar a carteira profissional. Eu sei como custou chegar onde cheguei, né? Não foi fácil. Então... E sendo o jornalismo uma coisa de sangue, eu tenho uma relação, eu diria uma história de amor com o jornalismo, né? Então é uma profissão incrível que te permite ver, ouvir em primeira mão. Isso não tem preço, né? Então eu morro quase pela profissão. É mesmo uma relação de amor profunda. O que é que lhe fez apaixonar? Eu nunca quis ser jornalista, é curioso, acho que foi a profissão que me adotou. Foi uma professora no 11º ano, 10º e 11º, que me disse que eu seria jornalista. Ela puxou muito por mim. Tu vais ser jornalista, Conceição? E eu ria-me. Eu, jornalista, eu nem sabia o que era exatamente ser jornalista. Porque lá está, eu não tinha referências em relação a essa profissão. Tinha chegado da África, de Moçambique, e o jornalismo não me dizia nada, né? Tinha mais a ideia do professor, do advogado, né? E até que experimentei no primeiro ano da faculdade, na rádio da faculdade, no primeiro ano. Correu bem, gostei, eu disse caramba. E era mais a entrevista. O meu género preferido depois da grande reportagem. Gosto muito da entrevista. E a partir daí eu disse, calma. Eu acho que é isto que eu quero. Então fui seguindo. Isto nos anos 90. Depois veio 94, que foi o ano do genocídio do Ruanda, né? Tive esse privilégio, porque sim, é um privilégio, né? Estar frente a frente com vítimas do genocídio do Ruanda, etc. Eu comecei numa fase difícil, né? 94 foi um ano marcante e passaram-se 26 anos desde então. E eu, assim que experimentei, percebi que era isto que eu queria. Ao contrário da maioria, né, os jornalistas, quase todos, dizem que, desde que nasceram, que já sabiam que queriam ser jornalistas, quase que não se lembram de ter pensado noutra profissão. Ao contrário de mim, eu descobri isto muito tarde, no primeiro ano da faculdade, e que nem sequer terei jornalismo, não me licenciei em jornalismo. Eu licenciei-me em Sociologia, né? Pronto. Então é curioso também por essa razão, mas depois percebi que era aquilo, de facto. Em quase 3 décadas de carreira, qual foi a história que mais lhe marcou? Isto agora é aquelas perguntas genéricas que normalmente fazem, e eu não sou muito de fazer essas perguntas, mas são perguntas também que têm que alimentar os meus ouvintes. Eu tive vários momentos em que o meu cérebro parou, eu posso dizer nestes termos. As histórias de oncologia marcaram muito. Os campos de concentração, os campos de refugiados marcaram muito. Estive num dos mais antigos do mundo, no Quénia, por exemplo, no norte do Quénia. Estive em vários. A mutilação genital feminina, que era qualquer coisa que eu achava que não iria ver nunca, ou que já não se praticava. E de repente eu descubro uma aldeia onde mais de 90% das crianças são todas elas mutiladas. E põe-se a questão de ser algo cultural, não é? A mutilação genital feminina é cultural. Eu estudei Sociologia. E tu perguntas o que é cultura? Não é? O que é cultura? A cultura é uma discussão. A cultura é uma discussão. O incesto também era cultura. A escravatura também era cultura. E nós esbatemos ou não esbatemos essas fronteiras da cultura. Nós somos além disso, certo? Então eu acho que o mesmo tem de acontecer com a mutilação genital feminina. Porque, repara, eu também sou africana e nós em Moçambique temos uma série de tradições também. Eu não sou a menina africana que veio para aqui com 1 ano, bebê, ou com 2 anitos. Não, eu vim para aqui com 12, 13 anos. Eu estava no 7º ano do liceu quando vim viver para Portugal. Portanto, eu sou africana, eu nasci e cresci em África. Eu sei o que é estar em África. E temos várias tradições também. Agora, eu serei sempre contra qualquer tradição, seja lá onde for, em África ou não, desde que esteja em causa aquilo que é o valor da vida humana. A mutilação genital feminina mata uma série de crianças. As miúdas vêm sem sangue. E é um dia de festa na aldeia. É um negócio altamente rentável. As pessoas não sabem disto. Aquelas senhoras, as matriarcas das aldeias que praticam mutilação genital feminina, elas são muito bem pagas. Percebes? Então, se tu encontrares
uma outra forma de elas terem um rendimento que não seja praticando a mutilação genital feminina, tu aos poucos, de repente, vais acabando com isso, com essa tradição, com essa coisa cultural, né? Como lhe chamam, né? Que eu acredito e respeito tudo muito bem, mas não pode continuar a acontecer. Aquelas miúdas morrem, porque qualquer objeto cortante é utilizado. Eu ouvi com os meus olhos, ninguém me contou. Okay? Porque as pessoas não dizem, não é bem assim. Não, é assim, sim. Tivem sítios muito diferentes. Estive no Uganda, inclusivamente. Não é qualquer pessoa que vai ao Uganda, né? Não é qualquer pessoa que se disponibiliza a ir a sítios onde eu estive e vi com os meus olhos as coisas. Eu lembro-me que da última vez que vi a mutilação genital feminina, eu perdi para aí 7 ou 8 quilos, eu não conseguia dormir, aquilo foi dramático. E já vi tanta coisa, miúdos a morrer na minha frente, vi guerras, vi tudo. Mas a mutilação genital feminina, houve um pai que fechou a filha e usou uma faca de cozinha para cortar a miúda. Aqui em Portugal aconteceu também. No centro da cidade de Lisboa. Eu usei uma câmara oculta para fazer uma parte do trabalho aqui em Lisboa. Aquilo deu um caso de polícia. Foram parar ao Hospital São José. Entrevistei o médico que apanhou essa história. Foi um caso de polícia, porque a prática é criminalizada em Portugal. É uma prática que já é criminalizada também cá em Portugal. Mas continua a acontecer já menos, porque os médicos também, a classe médica vai sendo mais sensibilizada para conseguirem reconhecer os sinais da mutilação genital feminina, que muitas vezes não são reconhecidos. Eles acham que aquilo é um problema genético, uma coisa. Não reconheciam à primeira. Falei com vários médicos, amigos meus, que não conseguiam reconhecer os sinais da mutilação genital feminina. Agora já existe uma sensibilização maior para isso e eles facilmente conseguem detectar. E depois estamos aqui a falar de, quer dizer, há várias formas da mutilação genital feminina. Se for aquela mais grave, é muito difícil fazer a reconstituição para poderes ter um filho. É dramático, percebes o sofrimento que aquilo causa. Enfim, então essa foi uma das histórias que... São várias, né? Mas perguntaste, pediste-me uma... Agora para fazer um contrabalanço aqui, né? Porque pronto, agora fiquei um bocadinho assustado. Qual foi a história que vai levar para toda a vida? Não, mas ainda há muita coisa, ainda falta-lhe 100 anos. Por isso, a situação mais embaraçosa que passou da sua profissão. Ai, que horror, embaraçosa. Ai, tantas, mas estou-me a lembrar aqui de uma, por uma razão especial, porque a pessoa em questão já morreu. E era um ministro da... Estás a falar do ponto de vista profissional, certo? Sim, claro. Era o ministro da Tecnologia e do Ensino Superior. Ele já não está entre nós, infelizmente. E pelo menos fisicamente. E eu estava na grande reportagem e fiz uma entrevista com ele, porque havia uma elevada taxa de desemprego entre os jovens licenciados em Portugal. Ele dizia que não. E depois entramos noutras questões, ele dizia que não, mas assim, daquela forma... Não digo arrogante, mas com uma certeza, falava de forma categórica, não é? E eu gosto pouco disso, quando tu não tens a certeza, não falas de forma tão categórica. Eu dizia, não, senhor ministro, isso não é verdade. Ele dizia, não, é verdade, senhor ministro, o senhor sabe. Eu comecei a ficar impaciente. O senhor sabe que isso não é verdade. O senhor sabe que isso não é verdade. As tantas eu peguei, aqui, é papelado, mostrei as provas, e ele ficou. Aquilo foi horrível. Mas até chegarmos aí, aquilo foi tão... Parecia quase uma luta, e quando ele morreu, eu tive a notícia que ele morreu, eu lembro-me ter chorado, eu fiquei sentindo-me tão mal, meu Deus, eu tratei tão mal aquele senhor. É horrível, mas é normal, né? Estou com ministros e secretários de Estado, etc. Isto acontece muitas vezes, né? Não digo tanto, não é ter pegas, mas tens entrevistas sérias que, quer dizer, tu confrontas as pessoas e eu sou obcecada pela documentação. Eu não me atrevo a entrevistar a ninguém sem estar devidamente documentada, não é? Porque, quer dizer, se não és desmentida, como aconteceu ao Donald Trump recentemente, que foi confrontado por um jornalista e disse ali, ele ficou abananado, né, para essa expressão. Portanto, convém estar devidamente documentado. O quão importante, porque agora também tenho que tirar aqui algumas instruções, né? O quão importante é a linguagem corporal durante uma conversa? Acho que as leituras podem... Sabes que eu não sou muito de fixar-me naquilo de... Que, por exemplo, se eu estiver de braços cruzados, a leitura é... Estás na defensiva. Se eu fechar, se cerrar o punho, é porque também estou, né, na defensiva. Eu não acredito muito nisso. Pode-me dar mais jeito. Estar assim... E não quero dizer que eu esteja na defensiva. Pode-me dar algum jeito eu estar de braços cruzados e conversar, que normalmente não acontece, confesso. Mas pode acontecer. Não quer dizer que seja exatamente aquilo... Eu não acredito muito nisso, mas sim, a linguagem corporal transmite. Eu acho que a segurança na tua voz e na forma de comunicar, no bicho de televisão ou de rádio, seja lá daquilo que tu fizeres, isso conta muito mais para mim do que propriamente... Ou seja, a força que tu transmites, entendes? Ou não. É? Se tu começas a falar assim, com muito medo, com muito receio, vai ser entendido. Agora que diz isso, eu acho que realmente que é mais transmissível para
quem lê ou quem... Acho que qualquer pessoa, Sim. o cidadão mortal, nota-se mais a fragilidade ou... não é fragilidade, é mais a nível de... A pessoa está mais acanhada pela voz do que mais linguagem corporal. Porque a voz tem sempre o timbre. E o timbre vai oscilando para cima e para baixo. Acredita que há parcialidade perante as pessoas mais claras na televisão e as mais escuras? Isso como assim? Em relação a quem te vê lá em casa? Ou... Quem aparece na televisão são mais claras. E as escuras onde é que andam? Olha, os que trabalharam comigo eram todos mais escuros do que eu, muito mais. Conheces o Moussaïli? Os que aparecem na televisão. Mas o Moussaïli era pivô. Sim, eu vi agora realmente. O Moussaïli era E pivô ele da TVI. recentemente fez ali uma. Não é reportagem, fez uma entrevista com um rapper. Mas pronto, aquela imagem do jovem galã, o fato. Não. Negro. Exatamente. Porquê que não existe? Não existe, não. Porquê que há pouco? Eu gostava de os ver mais, por acaso, mas aqui não estás a falar só da informação, não estás a falar só da mulher. Geral. Não é? Exatamente. Um africano apresentar um programa, mas um africano assim, do meu tom para mais escuro, com mais melanina, carregado mesmo. Na sua opinião, na sua humilde opinião. É curioso, porque como eu nunca vi as coisas dessa maneira, eu quando digo eu sou negra, eu não sei explicar isto, porque já tive uma discussão com uma pessoa que me tentou convencer que eu só estou no sítio onde estou, porque tens um tom de pelo um bocadinho mais claro e não sei o quê. Eu disse não, estás completamente enganado, porque a TVI não é a Santa Casa da Misericórdia. Eu não admito que digas uma coisa dessas, porque o que eu batalhei, o que eu lutei, o que eu sofri, e ainda continuo a sofrer, não é? Dos comentários que eu disse lá fora, não dentro da TVI, como é óbvio, não é? Porque tenho uma direção, graças a Deus, porque quer dizer, se a direção fosse preconceituosa, não me teriam dado as oportunidades que continuam a dar, não é? Eu não tenho nada a apontar à direção da TVI, não tenho, pelo contrário. Todas as oportunidades que eu tive foram as várias direções que passaram pela TVI que me as deram, ponto final. Mas porque eu também dei provas. Eu dei sempre provas. Eu fui sempre muito disponível. Aqui há uns tempos, há uns bons anos, havia uma coisa que era chamado mapa de produtividade. Eu fui sempre o número 1 no mapa de produtividade. As audiências das minhas grandes reportagens eram incríveis. Chegaram a bater jogos de futebol, que não é normal, não é? Fazia boas audiências, investi muito na minha formação, eu estudei, continuo a estudar, ainda não saí dos bancos da escola ainda hoje. Então tenho muito essa noção de estar preparada para qualquer eventualidade. Tu nunca saberás tudo, ninguém saberá tudo na vida, mas há aqueles mínimos, não é? Quando morreu Fidel Castro, por exemplo, dou muitas vezes este exemplo, eu estive em estúdio durante horas, não é? Se eu não estivesse minimamente preparada, como é que seria? Eu não aguentaria aquela emissão com historiadores, com pessoas com sumidades, pessoas que percebiam muitíssimo bem do assunto, e se não estás preparado, tu não acompanhas o raciocínio dos outros, não consegues fazer perguntas inteligentes, porque as perguntas têm de ser pertinentes, as perguntas têm de ser inteligentes, e é obrigatório o jornalista fazer perguntas, não é dizer qual é o ponto de situação. Não é qual é o ponto de situação. Isto é um facilitismo que só pode acontecer de vez em quando. Eu sou muito crítica, muito. Mas estás a ver, a minha postura, a minha posição é esta. Então, aí, eu acho que não olharam para mim vendo a cor. Isso pode ter acontecido depois. Alguns colegas mais maldosos, mas isso em qualquer parte existe, entendes? Agora estou a falar de quem decide. É muito importante quem decide, quem contrata. Porque se essa pessoa que vai decidir já for à partida preconceituosa e desconfiar-te, olhar para ti, esta, com esse cabelo, com esse tom, com essa coisa, será que fará tão bem como os outros? Já nem digo melhor, mas tão bem como os outros? Vamos arriscar. Entendes? Agora, tu, se fores afirmativo, tu mostras a tua garra, a tua força, tu mostras que és capaz, dão-te uma oportunidade, pedem-te 1 minuto, das 7, por aí fora. Sim, que eu quando fiz uma reportagem teste na TV, pediram-me 1 minuto e meio, eu fiz 7 minutos, por exemplo, entendes? E não teres medo, as pessoas muitas vezes têm medo e acanham-se, pá, não tenhas medo. A minha irmã dizia-me isso muitas vezes. A minha irmã, eu amo os meus irmãos, a minha irmã mais velha é muito diferente de mim, é exatamente o oposto. Eu arrisco tudo na vida, tudo. A minha irmã não arrisca na vida. A minha irmã é funcionária pública, das 9 às 5, de segunda a sexta-feira, e é muito preocupada comigo. Ficou muito no lugar da minha mãe, desde que a minha mãe morreu, ocupou muito aquele espaço da minha mãe. É muito protetora, é uma pessoa incrível, né? E eu digo-lhe, não, mana, eu tenho de ir. Ela diz, mas como é que tu consegues enfrentar essa gente? Como é que tu pedes uma oportunidade? Tu estás a forçar as oportunidades? Mana, e se não for assim, como é que será? Eu preciso trabalhar. Eu preciso fazer qualquer coisa. E se eu não forçar as oportunidades, elas não virão ter à minha porta. Ninguém vai tocar um dia aqui à campainha e dizer, olá, Conceição Queiroz, olha, temos aqui uma coisa para si. Nunca. Não vai acontecer isto. Nós temos de ir atrás das oportunidades, fazer candidaturas espontâneas. Eu peguei numa cabine telefónica
na rotunda de Entre Campos, eu nunca sei se é Campo Grande ou Entre Campos, aquela rotunda grande onde era a antiga Feira Popular, havia ali uma cabine telefónica. Eu nem telemóvel tinha, Rui. Eu meti moedas numa cabine telefónica e eu liguei para a TVI, depois de ter sido rejeitada pela RTP África. Eu liguei para a TVI, tinha ido à SIC também, e da SIC foram impecáveis, disseram que me dizem qualquer coisa 15 dias depois, pediram-me 2 semanas para me dizerem qualquer coisa. Nesse espaço de tempo, enquanto eu esperava pela resposta da SIC, vi aquela cabine telefónica, eu sou muito intuitiva, e pensei, vou tentar. Pus umas moedas e liguei para a TVI. Atendeu-me alguém, que até hoje não sei quem é, passou alguém a chamada e eu perguntei, não precisam de jornalistas? E a pessoa disse-me, sim, precisamos. Eu não estava a acreditar. Eu disse, mas precisam, eu estou desempregada. E ele disse-me, precisamos, mas não é para informação, é para um programa de entretenimento. Eu disse, está bem, mas é jornalismo, não é? Fazer reportagem. Sim, claro. Eu disse, mas eu estou disponível. Pode vir a uma entrevista. Isto eram 2 da tarde. Pode vir hoje a uma entrevista às 4 da tarde, 2 horas depois. Eu posso ir já até, né? Estou desempregada, estou parada mesmo. E às 4 da tarde eu fiz essa entrevista. Eu preocupada com certificado de habilitações, aquela coisa toda. Esquece. Ninguém olhou para aquilo. Foi uma entrevista, olhos nos olhos, de meia hora. Eu comecei no dia seguinte, no sábado, para Regi, que eu não percebia nada de televisão que vinha da rádio, atenção. Oportunidade. É verdade. Se tivesse 30 segundos para dizer algo ao mundo, o que é que seria? Isto agora aquelas perguntas a Daniel Oliveira. Aprendam a confiar em vocês. A partir do momento em que eu aprendi a confiar em mim, isso é um processo. É um processo que não é fácil. Hoje eu confio em mim. Mas até chegares a esse ponto, tu vais sofrer tanto. Eu sofri muito porque, por exemplo, quando ainda não tinha acabado a licenciatura e já trabalhava, tinha aquele receio de, ai meu Deus, se calhar eu não mereço estar aqui. Foram os únicos momentos em que eu pensei que não merecia estar em algum sítio porque tinha que estudar mais, tinha que fazer mais, entendes? Portanto, eu digo às pessoas que devem aprender a confiar nelas próprias. Quando tu aprendes a confiar em ti, fica muito mais fácil gerir os ataques que te fazem constantemente. A mim não me apanham. Eu digo sempre, procurem outra vítima. Comigo não têm sorte nenhuma. Porque tu se confias em ti e sabes que fizeste um bom trabalho, né? Estás 5 horas em estúdio e de repente vem alguém e quer-te arrasar psicologicamente e dizer que fizeste um péssimo serviço e tu sabes que não é verdade. Sabes que tiveste convidados em estúdio, tiveste 10 convidados, falaste de desporto, falaste de economia, falaste de sociedade, falaste de política internacional, foste apanhado com notícias de última hora, contornaste tudo. Fizeste perguntas inteligentes e vem alguém tentar dizer-te exatamente o contrário, quer dizer, em 5 horas não há nada de bom, só te querem dizer coisas más. Eu mando passear essa pessoa porque eu sei que eu fiz um bom trabalho. Então a confiança em ti próprio transforma-te. Eu posso dizer isto porque eu passei por esse processo. E antes de confiar em mim, talvez fosse um bocadinho mais fácil deitar-me abaixo. Eu ia, como te disse há pouco, né? Sim, caí várias vezes, mas tinha também essa força de me levantar. Porque sabia que não podia ficar pelo caminho. Ou seja, não podia dar esse luxo. Eu sempre tive esta coisa em mente. Eu não posso dar esse luxo. Eu perdi a minha mãe muito cedo. Minha mãe não chegou aos 50 anos. Minha mãe morreu com 49 e foi vítima de negligência médica. Eu passei por muita coisa na vida, entendes? Portanto, as pessoas têm de ter também algum cuidado quando entendem, resolvem. Apetece-lhes falar em algumas pessoas, falam de mim muitas vezes. Já disse, olha, podem continuar a falar à vontade. E quando vocês não tiverem motivos para falar, eu própria vou arranjar, tá? Portanto, não chateia nada, mas sim, acho que a confiança é muito importante. A questão da autoestima é muito importante entre nós, africanos, acima de tudo, isso é muito importante. Tu tens os miúdos que crescem, né? Com aquele preconceito, né? O cabelo de repolho, como diziam quando era miúda, na escola, o cabelo de repolho, usava 2 tranças também com um risco ao meio, etc. Aquela coisa, autoestima. Mas tive uns pais que puxaram o mundo por mim. Minha mãe dizia que se os outros são capazes, também és capaz, vamos embora. Tens de te aplicar, tens de te preparar para tudo. Tudo na vida. Se tu te preparares, tu consegues. Minha mãe dizia isso. Uma coisa básica, antes de começar a trabalhar como jornalista, foi um programa de televisão da RTP que se chamava, na altura, A Filha da Cornélia. E havia uma parte do programa que era sobre cultura geral, perguntas de cultura geral. Eu estava cheia de medo dessa parte. Eu disse, ai mamãe, meu Deus do céu, eu não vou conseguir. Porque a outra equipa, eram 3 em cada equipa, a outra equipa, uma era advogada, outra estava a acabar já a licenciatura, e eu ainda estava no 12º ano. E ai meu Deus do céu, a minha mãe disse, não, estás completamente enganada, vocês vão ganhar isso, prepara-te. Se tu te preparares, vocês ganham aquilo. Se mamãe, nós não temos hipótese. Minha mãe disse, filha, prepara-te. Eu preparei-me. Chegámos lá. Começa essa parte, fizemos as provas todas. A última era a prova de cultura geral. Começava
o Fialho Gouveia, era o Fialho Gouveia, o falecido Fialho Gouveia, a fazer as perguntas, e aquilo, tinhas aqueles botões, né, para carregar, e eu era a primeira, pá, carregava, sentia-se a luzinha vermelha. A pergunta, e eu respondia, respondi a tudo, e nós passámos, foi uma festa incrível, ganhámos imenso dinheiro, na altura os concursos de televisão davam muito dinheiro, eu ainda podia ir porque ainda não era jornalista, ainda não tinha carteira profissional, estava no liceu ainda. Pois, agora são os cupons só do almoço ali na esquina. Pois, agora dão os cupons, agora é tudo a base de cupons. Não tenho noção nenhuma, pois deve ser. Na altura não, na altura era muito dinheiro que me ajudou a pagar parte das propinas, ajudou-me a pagar ainda uma parte das explicações, que eu tive explicações de matemática e físico-química, porque queria agradar os meus pais e fazer medicina, porque os meus pais queriam que eu fosse médico, ou então que tirasse algum curso da área da saúde, não é? Podia ser análises clínicas, enfermagem, medicina, fisioterapia, fosse lá o que fosse, mas que fosse da área da saúde, porque dava uma garantia maior, que teria emprego em qualquer parte do mundo. Eu ainda tentei, eu fui até o 10º ano, 11º, na área da saúde, em sofrimento, era muito divertido, foi sempre eleita delegada da turma, curiosamente, mas cheguei a um ponto em que eu disse, não, eu estou infeliz, eu não consigo, eu tentei ir ao encontro daquilo que os meus pais queriam e eu não consigo. Então eu mudei no 12º ano, só no 12º ano é que eu mudei para a área de humanidades, era humanísticas que se dizia na altura, humanísticas. E aí, pronto, segui um caminho diferente, fui pela sociologia, política social, tirei o mestrado em história e agora estou a tirar o doutoramento. Dou aulas também de jornalismo. Estou a preparar o meu 5º livro, faço várias coisas. Acho que me habituei um pouco a viver assim também. Já. Não sei se saberia viver de outra forma. Multitasking. Isso, fingir só uma coisa é o que eu digo, não, é limitar a inteligência. Convém. E não ter medo, né, de arriscar acima de tudo. Acho que é importante isso também. Surgindo oportunidades. Esse é o grande problema. O conformismo é, infelizmente, um dos maiores problemas da comunidade africana. Se eu estou a ganhar bem aqui neste trabalho, pago as contas, ainda tenho uns trocos para poder ir à noitada, está tranquilo. Mas eu gosto realmente é de pintar. Mas estar agora a arranjar tipo um ateliê. Exato. E estar a arranjar agora tipo, mesmo estar na rua, eu vou estar a sujeitar, estar na rua a pintar, mesmo que os camontes, pronto, que os estrangeiros sim. gostem e eu vá para Lisboa, porque há pintores em Lisboa. Claro. Mas se formos a ver, são todos caucasianos e não têm problema. Sim. E muitos são descobertos assim. Mas pronto. Muito obrigado, Conceição. Peço imensas desculpas ter-me prolongado aqui este tempo todo. Sem problema. Nem sei como é que estamos. Só queria deixar uma palavrinha às pessoas lá em casa. Claro. Relativamente a uma questão que acho que é inevitável, que está na ordem do dia, a questão do racismo. Eu não sei, já nem sei se digo racismo ou digo outra coisa, porque tem havido tantas teorias, não é, para falar sobre isto. Queria só dizer às pessoas que exigem tanto de nós, mas também temos direitos, ok? Temos direitos, existe uma Constituição, existe uma legislação em Portugal que prevê, e vários mecanismos que nunca foram acionados pela comunidade africana. E das poucas vezes em que isso aconteceu, os processos, quando se fala de racismo, foram quase todos eles arquivados, a maioria foram quase todos arquivados. Eu também gostava de saber porque é que isso acontece. Não vamos esperar pelo Estado. O Estado, eu acho que tem essa obrigação, ou devia ter pelo menos essa obrigação, não é? De censurar aquilo que são os comportamentos racistas, porque um comportamento racista é um comportamento marginal, um comportamento racista é um comportamento discriminatório, preconceituoso, quer dizer, e isso não pode ser permitido, isso tem sido permitido. O Estado também tem responsabilidade nisto, não é? Eu não os vejo, eles sentem-se, eles estão muito à vontade para cometer os crimes hoje em dia, porque não são efetivamente penalizados, mas o racismo é um crime. A prática é criminalizada em Portugal. Há uma legislação em relação a isso que foi reforçada, curiosamente, mas é tal falta de informação dentro da comunidade. Por isso que eu gostava que nós nos aproximássemos, que fizéssemos reuniões, informar a comunidade que isto existe, termos um coletivo de advogados que pudesse ajudar as pessoas, processar esta gente toda que nos insulta nas redes sociais, porque isto é crime, da forma como é dito, da forma como é posto, isto é crime. Processá-los a sério e começar a mostrar a nossa força. Né? Agora, deixamos passar tudo, não se pode dizer nada, só daqui a 100 anos é que podemos falar, porque temos, sinceramente, para morrerem mais quantas pessoas? Mas há muitas pessoas que se manifestarem perdem o trabalho. O taxinho que eles têm. Olha, isso é o que eles pensam, se calhar. Se eles experimentarem fazer o contrário, serão ainda mais respeitados no próprio local de trabalho onde eles estão. Porque nesse caso, nessa ordem de ideias, deviam pensar em mim. Então olhem para mim. Eu falo abertamente. Estou numa grande instituição. Se estou numa grande empresa de comunicação que é a TVI, e nunca tive problemas com as direções. O vídeo que eu publiquei, que fiz, que teve mais de 250 mil visualizações,
O meu diretor viu aquilo. O meu diretor viu aquilo. Ninguém esteve contra, as pessoas percebem isso. Não posso dizer que toda a gente que vai bater palmas, eu não estou à espera disso. Eu faço aquilo, estou a pensar, estou a dizer aquilo que sinto e estou a pensar na comunidade, entendes? E estou a chamar a razão a alguns negros que acham que não são, mas são, os tais que vivem em cima do muro, que não se comprometem, não estão nem de um lado nem do outro. Como é que eu faço para gerir isto? Não é preciso dessa aprovação dos brancos para sobreviver. E não tens de precisar disso, porque tu vais conquistar o teu espaço a partir do momento em que tu te afirmas, efetivamente. Se fores afirmativo na tua africanidade, o respeito é muito maior. Portanto, essas pessoas de que tu falas, eu desafio-as a fazerem exatamente o oposto, a fazerem essa experiência. E vais ver se elas perdem o emprego. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu por acaso, agora, claro que eu tenho outra postura, não vou dizer que sempre tive essa postura, mas eu agora, por exemplo, quando começam a dizer, mas vocês querem ganhar respeito quando fazem manifestações a partir de tudo e mais alguma coisa, eu corto logo a dizer que eles estão a fazer o trabalho deles. Eu, pronto, vou por outro caminho, não sou muito nessa vertente de partir as coisas. Mas eu respeito a mesma, independentemente se é marginalidade, ok, chama o que tu quiseres. Mas, para mim, eles estão a fazer o trabalho deles, porque eles estão a estabelecer consequências de um ato inadmissível. Porque a partir do momento que uma criança queima-se no fogão, sabe que não deve pôr ali a mão. Se uma pessoa mata um africano que nem um cão, um animal, nem um animal sequer, porque o animal, se for morto, coitado da pessoa que matar o animal, tem que existir uma consequência. As pessoas que estão a governar têm que pensar, se isto acontecer, vai haver esta consequência. Mas como não existe, porque eles sentem-se muito à vontade para fazer o que têm feito. Porque mesmo sabendo, e eles sabem, não são burros, eles sabem que eu sei que eles sabem que a legislação existe, a lei existe, não é? E a prática é criminalizada. Mas como isso não acontece, tu não vês ninguém a ser preso, não é? Não vês ninguém a ser penalizado verdadeiramente, as pessoas continuam a fazer e a desfazer, não é? Continuam. Eu quero saber quem é este homem que matou o Candé. Eu quero saber quem é este homem. Quem é este homem? Já sei. Não, mas eu quero saber mais. Mais do que aquilo que apareceu não vai aparecer, de certeza. Isso é garantido. É engraçado, não é? Pois é engraçado. Mas foi curioso ele ser da PIDE. Foi muito curioso ser da PIDE. Exato. Pois, mas é engraçado, não é? Falou-se tanto do Candé, foram buscar inclusivamente coisas do passado que não interessavam rigorosamente nada, indiciado disto, indiciado daquilo, o que é que isso interessa? Isso era passado. Ele neste momento estava a trabalhar honestamente, ponto final, não é? Todos nós temos um passado. O que é que aquilo interessava? Quer dizer, vais falar da pessoa que já nem sequer cá está, que foi vítima daquela barbaridade, foi um crime hediondo, foi ali cometido. Eu tive de ir ao local, Rui, eu fui ao local ver, eu tive no sítio, eu não conseguia dormir, eu fui ao local do crime. Foi aqui que ele foi baleado, vários tiros atirados. Eu contactei a família do Candé, eu não conhecia pessoalmente, contactei a família do Candé. Mas o que é isto? Chegamos a este ponto. As pessoas têm de saber que a legislação existe e tem de ser aplicada. Se nós tivermos um coletivo de juízes, de advogados que nos ajude nesse aspecto, se nós, a partir do momento em que a primeira pessoa processe um destes que nos insulta constantemente, que nos ameaça, a mim pelo menos ameaçam-me de morte, inclusivamente, mas que eles forem processados a sério, isto for tornado público, os próximos terão algum receio, vão pensar 2 vezes antes de o fazer. Não é? Eu fui atacada por 10. Eu enfrentei 10 miúdos, um gangue a sério, um gangue, onde eles tinham uma faca que me queriam matar. Mas, eram todos, eram negros e tal. Exatamente. Não eram negros, eram todos brancos. Ai, eram todos brancos. Vou ter que disparar aqui ou qualquer coisa. Se não pensaram... Que horror está a fazer isso. Peço desculpa, continua. Não tem problema. Não, mas é curioso porque repara, eu não passei a odiar os brancos por ter sido ali, ter passado por uma tentativa de assalto gravíssima por parte de brancos. Eram todos brancos, os miúdos. Um gangue a sério. Eu tive de fingir que estava armada. Agora vou tirar a licença de porte de arma. Foi uma situação trágica e realmente não podemos estar a brincar com isso, mas como é que reagiu? Diga-se. Nós começamos a conversa pela minha urgência de viver, não é? Eu gosto verdadeiramente de viver. Eu gosto de viver. Eu vivo, eu gosto de viver, a sério. Gosto de viver. Eu sou aquela pessoa que, mesmo que vá trabalhar amanhã às 6 da manhã, as pessoas dizem-me isso, como é que é possível que tu faças noitadas, que tu consigas... Eu digo, gente, tenho de aproveitar ao máximo enquanto cá estou, porque eu não sei o dia da manhã, né? Estamos aqui hoje, amanhã não sei onde é que eu estou. Né? Portanto, eu vi o que é que passou a minha mãe e o que é que passa a tanta gente. Mas aquilo foi mesmo um instinto de sobrevivência. A única coisa que me ocorreu e que eu pensei que eles vão desaparecer
esse eu os ameaço que os mato também. Então acho que eles pensaram, esta é mais maluca do que nós todos juntos. Esta é louca. Ela é louca, deve estar internada. Eu com a mão dentro da mochila a dizer... Eu nunca disse que tinha uma arma, atenção, nunca disse que tinha uma arma, disse que os matava. Eu perguntei, já levaste um tiro? Tu já levaste um tiro alguma vez? Mas eu estava completamente possuída. Não estás bem a ver? Não, a sério. É incrível. Ele disse, não, eu vou morrer. Não, eu vi a morte. Mas eu pensei... Eu vou morrer, claro. Eu tinha dado a notícia do Giovanni e do outro rapaz que foi também assassinado no Campo Grande, o filho do ex-inspetor da PJ. Foi naquela semana dos miúdos todos, daqueles 2 miúdos, dessas 2 mortes. E a seguir estou eu naquela situação e penso, caramba, afinal é assim que as coisas acontecem. Entendes? Tu dás a notícia daquilo e a seguir estás tu naquela posição, naquela situação. E eu comecei a ver a coisa muito mal parada, porque eles estavam a sério, e são miúdos frios, já te espancaram, já estás inconsciente no chão, e eles continuam a esmagar-te. E eu comecei a ver o filme todo, e disse, não, estou feita, entre outras coisas que eles disseram. E aí foi quando eu transformei-me, acho que me transformei por completo, estou rouca ainda hoje, isto foi acontecer em fevereiro, a minha voz nunca mais voltou ao normal, a minha voz já tem este tom grave, mas ficou ainda mais, um bocadinho mais rouca. Tanto que eu gritei naquela noite, que os matava completamente. E o último disse, tu já levaste um tiro na tua vida? E eles começam a fugir, a maior parte, começam a fugir, desaparecem e fica um único, ali ficamos frente a frente. E ele tem uma faca. Mas para mim era uma faca, eu não percebo nada de tecnologias, era uma coisinha assim que de repente transforma-se numa coisa assim, uma faca grande. E eu disse, não, é agora. Eu comecei a imaginar aquela faca a trespassar-me, eu disse, Deus do céu, mas vou morrer a defender-me, pensei eu. Eu não dou um passo atrás, eu dei 2 passos em direção a ele. Eu acho que é aí que ele se assusta, ele pensa, não, ela está-me a ver com a faca, ela está-se a aproximar, em vez de recuar com medo. Então ele próprio, que era o último que tinha ficado, que era o mais alto, devia ser o mais velho do grupo, começa a fugir também, a correr, mas sempre a olhar para trás, com medo que eu disparasse, imagina tu. Foi incrível. Depois de ele ter desaparecido, eu também fugi, desatei a correr, eu fui para uma esquadra da polícia municipal, que não era muito longe dali. Aquilo aconteceu a escassos metros de uma esquadra da polícia, uma esquadra, quer dizer, aquela polícia municipal, é assim que se diz, não é? Polícia municipal, exatamente. Ali perto, cheguei lá, e eles ficaram a olhar para mim, e eu disse, mas tive aos gritos, não me ouviram? Não ouvimos nada, não sei o que, estava ali a enfrentar um gangue. Enfim, mas isto foi para a frente, foi para a investigação criminal inclusivamente, não foi brincadeira. O assunto foi sério, agora digo isto a rir-me, mas agora tenho mesmo de tirar a licença de porte de arma, porque, como já disse a verdade, né, eu tenho um compromisso com a verdade, não posso mentir, disse a verdade, que fingi que estava armada, para que não pensem que da próxima vez que me apanham... Exato, isso é que eu agora ia dizer. Não, da próxima tenho uma arma mesmo, cuidado, hein? E, muito sinceramente, uma 635 é mais ou menos assim. É deste tamanho e de certeza cabe na sua mala. Isso digo-lhe já. Sim, já. Não há, por isso não pensem que o facto de terem sido engrupidos. Exato, que voltam a ser. Não. A próxima é sério. Não. Portanto, os tempos não estão para ilusões, de facto. Isto acontece a qualquer um. Eles comigo que queriam dinheiro e tiveram azar, não ando com dinheiro, normalmente não ando com dinheiro. Tinha 10 euros apenas e disse que lhes dava os 10 euros. O multibanco não estava a funcionar, azar dos azares, tinha expirado no dia anterior, o prazo passou no dia anterior. Imagina tu. Portanto, eu não tinha como dar-lhes dinheiro, não tinha como. Estás a gozar connosco, és da televisão, tu és dinheiro, tu és rica, não sei o que. Não tenho mesmo. Isso só mostra a percepção que as pessoas têm. Sim, é verdade. Tudo eu que vivo com tão pouco. Ai, curioso. Pronto, não quero entrar por aí, Mas o que eu estava a dizer, que é o mínimo. As pessoas, tipo, a percepção que têm, tipo, na televisão são todos milionários. Verdade. Mas enfim, muito obrigado, Conceição. Obrigada eu, parabéns pelo teu trabalho e continua o bom trabalho, passando a redundância, porque és uma voz também ativa e dás a oportunidade de teres aqui uma série de pessoas. Eu vou ouvindo, vou acompanhando. Lembro do Sinho ter estado aqui também, curiosamente. É bom que ouças os verdadeiros líderes, os verdadeiros ativistas. Atenção, porque há muitos também que se dizem ativistas, eu não os vejo pelos sítios onde anda o Sinho e todos os outros desse grupo. Ok? Portanto, parabéns pelo teu trabalho também, que é muito importante. Não sei se tens noção disso ou não, do grau de importância que tem o teu trabalho. É extremamente importante o que tu fazes, Rui, muito importante mesmo. Portanto, continua. É bom para ti, mas é bom para todos os outros lá em casa também. Muito obrigado. Foi mesmo esse intuito de ter criado para mostrar que, pronto, eles têm tudo construído e nós podemos fazer algo, mas o que se calhar causa mais impressão é ser só uma pessoa fazer algo com tanta qualidade. Sim. Porque eu não tenho ninguém atrás das câmaras, não tenho uma equipa, não tenho, sou eu sozinho. Pois, dá para ver aqui que isto é uma fantasma aqui, mas é porque temos a tal aprovação que procuramos. Sim. Para ter algo como deve ser, precisamos deles. Uhum. E quando digo deles, não tem que ser exatamente, mas como estão tão próximos,
eles os brancos ou qualquer outro grupo de pessoas, nós próprios conseguimos construir. Basta ter vontade e querer mudar. É verdade. Só que o problema, chegar até lá, pronto, cada um tem que fazer a sua parte e eu estou a fazer a minha. E a Conceição está a fazer já durante 3 décadas a sua. Eu não desisto de nós, acima de tudo, sabes? Eu não desisto de nós. Já dizem que me sinto muito decepcionada, muito desiludida, muito mesmo. Quando sinto que estou sozinha. Há um lado muito solitário em mim, nestas lutas. São grandes frentes de batalha. Só mais uma palavra para o Dyson. O Dyson Camará. Aquele militar que está preso desde 2018, há 2 anos, e que praticamente não recebeu visitas de quase ninguém da nossa comunidade. Eu já fui vê-lo à cadeia. Eu estive com ele, estou a acompanhar o caso muito de perto. E deixo aqui um abraço assim, bem apertado à família do Dyson, à namorada do Dyson, que é uma miúda incrível, a Maria. Ele tem uma sorte imensa ter uma namorada que há 2 anos está aqui numa luta tremenda. O advogado dele também está-se a fazer de tudo para que o Dyson seja libertado um dia, que ele venha cá para fora. Eu conheço vagamente a história dele. Eu conheço bem, estou por dentro. Espero que isso aconteça um dia, sério. Se conseguir dizer aqui de uma forma sucinta o que é que aconteceu, que muita gente já sabe, mas pronto, está muito por baixo ou fora dos holofotes essa conversa, mas eu preferia que falasse sobre isso. Assim, rapidamente, o Dyson é um rapaz incrível de 23 anos, fez 23 anos na cadeia, agora recentemente, tem 23 anos, era da tropa de elite dos comandos, estava no regimento dos comandos no batalhão da Carregueira e foi acusado de homicídio, de ter assassinado um colega. Ao que tudo indica, terá sido suicídio. Mas ele é que foi ali auxiliá-lo, pediu ajuda, ligou do telefone dele para o oficial dia, chamou o INEM para ajudar e ele estava vivo. A vítima estava viva, a vítima estava consciente. Acho que é quase inédito na história do crime em Portugal. São muito raras as histórias que tu tens na história do crime em Portugal em que um verdadeiro assassino pede ajuda enquanto a sua vítima ainda está viva. Um homicida, o verdadeiro assassino, raramente pede ajuda enquanto a sua vítima está viva e consciente, com medo de ser reconhecido, com medo que essa vítima possa incriminá-lo. E aquele rapaz fez aquilo tudo de uma forma tão inconsciente. Então, eu li os recursos, o acórdão, e tu não tens uma única prova que o mantenha naquela cela. Não há nada que é dito pela acusação que não seja desmontado pela defesa do Dyson. Portanto, é uma história muito mal contada. Acusado de homicídio por ter socorrido o colega, que tudo indica ele terá suicidado, percebes? Um rapaz madeirense. Ele é negro, o Dyson. Não estou aqui a fazer nenhum... Não estou a dizer que está da Guiné-Bissau, exatamente. Nasceu na Guiné-Bissau, veio pequenino para cá, devia ter 3 anos, penso eu. Um rapaz incrível. O outro, e não quero ser, enfim, falar de uma pessoa que já cá não está, infelizmente, que o rapaz que morreu, o colega dele, foi apanhado a consumir drogas lá dentro dos comandos. Isto está escrito, estou a falar com... Não falo à toa. Noção de causa. Exatamente, está tudo documentado, há relatórios que provam isso. Foi apanhado a consumir drogas lá dentro, foi afastado, já não seguiu na segunda missão para a República Centro-Africana. O Dyson ia seguir nessa missão, não foi porque foi preso. O outro teve gente em tribunal, pessoas que disseram que ele não estava bem. Existem relatórios clínicos que dizem que ele não estava bem. Havia uma tendência para uma depressão profunda, principalmente depois de ter perdido o pai. Enfim, há uma série de pontas soltas neste processo e custa-me imenso ver o Dyson ali dentro. Custa-me imenso, acima de tudo também, que não seja ainda conhecida a versão dele aos olhos da opinião pública. Não é? As pessoas com quem eu falei, algumas, negros como nós, curiosamente disseram: tu és maluca, não te metas nisso. Agora vais ver o Dyson na cadeia com Covid e não sei o quê. Estás lá infectada, entrar numa cadeia. E não só, ele cometeu crime, ele matou, não há nada que possa abonar a favor dele, etc. Mas como é que as pessoas se atrevem a dizer isto sem conhecimento de causa, sem tentarem compreender, não é? Quem é o Dyson? O que é que aconteceu efetivamente? Como é que isto foi? Percebes? E eu recebi centenas de mensagens, também nas redes sociais, de pessoas que me diziam: Conceição, não temos ninguém, já falamos com o meio mundo, ninguém se interessou por esta história. Passaram-se 2 anos, este miúdo vai apodrecer na cadeia, ok? Não pode ser. Ele está a perder os melhores anos da vida dele. Eu um dia recebi uma mensagem da namorada, em desespero. Eu aí parei, eu disse: calma. Porque eu dei a notícia quando ele foi preso. E 2 anos depois eu disse: espera, Dyson Camará. Comecei-me a lembrar da história. Comecei a ler, a perceber. Disse: não. Vamos lá fazer tudo. Eu estou a lutar pelo Dyson neste momento, confesso.
É a minha grande causa neste momento, é a história do Dyson. Houve E também- ele também está quase esquecido pela comunidade, não é? Os grandes ativistas que nós temos, eu pergunto, o que é que estão a fazer, ou o que é que já fizeram pelo Dyson Camará? O que é que já fizeram pelos africanos que estão a ser espancados e torturados pelos chineses, por exemplo? O Rui. Algo que não se o fala. Rui, esqueço-me o nome, também guinense, que foi espancado pela polícia Por exemplo. no prédio e depois desenvolveu um tumor, se calhar, Sim, das sim, hemorragias sim, sim. que teve na cabeça e Temos acabou. uma série de histórias, percebes? Essas pessoas precisam de nós, portanto, vamos nos unir, vamos dar as mãos, vamos criar grupos de trabalho, isso é perfeitamente possível. E não é preciso ser muito inteligente, não implica nenhuma ciência, no fundo é isso que eu quero dizer, porque as pessoas temos pensadores, há muitos filósofos dentro da comunidade africana, acho muitíssimo bem. Eu não sou de teorias, eu sou de sentido prático. O que é que isso interessa? Isto faz-me lembrar, sabes o quê? Aquilo que são as paixões político-partidárias, não é? Que são gravíssimas. As paixões político-partidárias é que levam a isso. Não me interessa os partidos, não me interessa a teoria neste momento, interessa-me a prática, porque as pessoas estão a morrer, as pessoas estão a ser insultadas, as pessoas estão a ser espezinhadas. O que é que conta efetivamente para a comunidade africana? Porque é disso que estamos a falar, atenção, os brancos também contam, e com todo o respeito que eu tenho por eles, mas é da comunidade africana que estamos a falar. Somos nós que estamos a ser atacados neste momento, somos nós o alvo, não é? Somos nós a ser ameaçados de morte neste momento. O que é que conta para nós? Conta viver em segurança, conta que os pais tenham uma escola pública boa para os filhos, que haja um sistema de saúde bom para os filhos, que tenham acesso a esse sistema de saúde, que não haja esse tipo de limitações, que andem à vontade na rua, sem medo que apareça um grupo de repente de extrema-direita que possa acabar com eles, como acabaram com o Alcino Monteiro no Bairro Alto. Entendes? Então vamos deixar essas teorias para depois, né? Não é dizer que e tal, como nos anos 60 e tal, os outros ativistas nos Estados Unidos, né? Que sabemos que levou anos e anos e anos, não é? Reuniões à porta fechada, escondidos, etc., até que chegassem onde chegassem. Mas os tempos mudaram, nós neste momento temos de partir para outro ponto, e rapidamente, né? Não há tempo, não há mais tempo, não se pode continuar à espera, seja lá do que for. É ou não é? Ouviram, não ouviram? Ouviram ou não ouviram? Vá, comecem-se a mexer, deixem-se lá de serem preguiçosos e tudo mais. Larguem lá as músicas, porque também nem discoteca podem ir. Olha, Não, agora podem ir. O Angola já não dá. Agora já podem ir à discoteca, mas só que podem ir à discoteca. Mas é difícil. Mas engraçado, podem ir à discoteca, mas não podem dançar. Então por isso eu danço em casa. Não, eu danço, prefiro continuar a dançar em casa, nesse caso. Não podem. Eu monto mongolete. Não pode. Mongolete nem conheço. Eu nunca fui à discoteca. Eu ia imenso. A única discoteca que eu fui foi Convento. Sim? Convento. Mas já foi. Sim, foi a única discoteca que eu fui. E foi só uma vez. E fui porque a pessoa que fui entrava de borla, porque fazia parte de um grupo de dança africana. Sim. E eu entrei ali, pronto, de resto, discotecas. Mas pronto, as pessoas larguem um bocadinho essa vida de discoteca e comecem a prezar mais. E até mesmo que não deixem, porque eu, por exemplo, também gosto de dançar e continuo a dançar, mas o que eu estou a dizer é que tu podes conciliar, tu podes até fazer tudo isso, não é? Tu podes trabalhar, podes estudar, podes ser ativista. Eu não gosto da palavra ativista, porque eu não sou ativista, eu sou jornalista e sou aquela cidadã que se interessa pelos problemas e quer ajudar naquilo que for possível, não é? Mas tu podes conciliar tudo isso. Eu, passagem de ano, estive no Mangolé, passagem de ano deste ano, 2020, estive no Mangolé até às 8h30 da manhã, quando aquilo fechou, acenderam as luzes, eu ainda disse: mas estão a acender as luzes a cortar o nosso barato, porquê? E o pessoal disse: já viste que horas é que são? São 8 da manhã, ok. Percebes? E mesmo isso, os meus colegas, por exemplo, na TVI, toda a gente sabe que eu frequento discotecas africanas, que ouço música africana, eu vou no carro ouvir música africana, eu tenho uma relação muito forte com a África, mexe demasiado comigo, está aqui nas entranhas, é uma coisa visceral mesmo. O que é que eu posso dizer mais, né? Acho que isso sente-se, nota-se, não... Eu acho fascinante, e eu acho não só fascinante como bom também dizer isso, porque há malta que tem vergonha. Por exemplo, de certeza, muitos não se vão identificar e vão dizer que não, estou a falar à toa, mas há muitos que, se for preciso, quando algum vizinho toca à porta, baixa a música. Pois, é o contrário. Quando chegam a uma residência, depende, também numa área, residentes, numa área onde existem casas e prédios e tudo mais, é complicado, pronto, está com músicas altos berros, mas notar claramente que oprime o africano dentro dele. Tu não podes ser feliz se viveres assim. Eu não acredito que seja feliz se viver assim, recalcando aquilo que é a tua identidade, né? Aquilo que na verdade te faz feliz. Eu lembro-me era miúda ainda, era mais nova, eu olhava para Jennifer Lopez e pensava, ela tinha até vários namorados, né, brancos, e eu e uma amiga minha dizíamos: mas esses namoros acabam rapidamente, o que é que se passa? E uma vez nós chegamos à conclusão,
de uma forma primária, claro, e dissemos, ela só vai ser feliz quando encontrar um latino, alguém igual a ela, como ela, e vão se entender a sério e tal. Até foi quando ele encontrou o, não sei como é que ele se chama, não percebo nada. António. Deve ser, né? António, qualquer Acho que foi a coisa. relação mais duradoura, não sei se estão juntos ainda hoje ou não. Tiveram gêmeos? Exatamente. Não, António, qualquer coisa. Assim, eu não conheço a socialite lá de fora. Então achei piada que eu olhava e pensava, esta mulher só vai ser feliz quando encontrar alguém igual a ela, que fala a mesma linguagem, que possa ser ela própria, de repente ela tenta se transformar para agradar outra pessoa, e isso não pode ser bom. E temos isso nos nossos irmãos, né? Infelizmente. Mas pronto, Não é bom. Já tivemos essa conversa. Exato. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada eu. Se tiveram um momento de epifania, acharam uma pessoa inteligente, intelectual, estão corretas. Se por outro lado acharam um burro, ignorante e sem qualquer tipo de noção, estão também completamente corretos. Muito obrigado por ouvirem. Isto foi Idiosincrasia Africana.